A história da humanidade é uma história de guerras. Desde 3600 a.C. até a metade do século XX, foram mais de 14 mil conflitos contra apenas 292 anos de paz. É guerra pra caralho. Em 3 milênios, mais de 800 tratados de paz foram assinados, mas nenhum deles durou mais de uma década. A paz, como a gente experimenta ela na história, ela nunca foi mais do que um intervalo comercial para o filme continuar depois. A verdadeira realidade tem sido a guerra. E a paz sendo um respiro rápido. Essa experiência histórica ela alimentou, né, um debate filosófico que vai ali de Platão até Rousseau. E o Kant vai se inserir nesse processo tentando fazer uma grande síntese de tudo que foi discutido sobre isso e de quais são os próximos passos, né? Qual é o rumo da humanidade do ponto de vista ético-político. Então, o livro A Paz Perpétua ele vai se inserir nesse tema e nesse ponto. Essa obra ela é um tratado de paz e ela é dividida em artigos e anexos. Mas o seu conteúdo ele não é um conteúdo, como muitos filósofos fazem, muito formal. O objetivo dele é criticar a política e o direito vigente ali naquele período, né? Então, como que essa política, esse direito, ela tem uma fundamentação lógica que caracteriza a paz entre os estados de uma maneira talvez que não está bem sustentada e bem fundamentada. E é isso que o Kant vai tentar fazer. Por isso que o Kant vai negar tanto a ideia da paz como mero armistício, ou seja, um tratado ali para suspender a violência e depois continuar, e também vai negar a ideia da paz eterna, uma paz agostiniana, que é uma paz reservada só à vida celestial. Ele quer uma paz eterna aqui. Para isso, ele vai tentar sustentar que constituições e princípios jurídicos específicos ligados à razão, você vai conseguir constituir um estado duradouro e estável de paz. E aí, para vencer as barreiras que vão permitir esse tipo de paz, ele vai estipular alguns artigos que vão ser implementados imediatamente, outros que viriam ao longo do tempo e outras garantias filosóficas de que essa paz é sim possível. Como vocês podem ver, né, o livro é quente, o livro está aí tratando um assunto polêmico e espinhoso e não, por acaso, ele foi um livro que ecoou, né, foi uma obra que ecoou séculos e séculos depois de Kant, inspirando a criação da Liga das Nações e, posteriormente, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Esse aí falando é Pedro Cortá, o homem que escreveu este roteiro, mas que adora uma guerra. E eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, o pacífico do Não Precisa Copiar. O Kant estrutura a paz perpétua no formato que seria um tratado de paz. E o tratado de paz tem artigo. E nessa primeira parte estão os artigos preliminares. São 6 artigos que não instituem por si mesmos a paz. Mas, por outro lado, ao implementar esses artigos, se cria as condições mínimas para que a paz possa existir. Eles funcionam como proibições negativas. E aí vão estabelecer justamente essas proibições que o Pedro está comentando, que vão dar as condições de possibilidade para a paz e que as coisas que têm que ser evitadas imediatamente. Porque se não evitarmos elas, nem paz, não é possível nem construir, nem começar a construção do que seria a paz. Falando de outro modo, né, o Kant está aqui removendo todos os obstáculos que poderiam se colocar diante do objetivo final, que seria justamente esse estado pacífico entre nações. Então, nesse momento, são 2 tipos diferentes de artigos. As leis estritas, leges strictae, que são as leis que são implementadas imediatamente, que elas não são negociáveis, elas precisam estar em lugar, senão a paz não pode acontecer de maneira nenhuma. E as leis amplas, leges latae, são proibições que não admitem, por princípio, exceções, certo? Então, não são negociáveis ao longo do tempo, você não pode cancelar elas. Mas elas podem ser implementadas aos pouquinhos. Kant não está ignorando as circunstâncias práticas da geopolítica mundial. Ele vai falar algumas dessas coisas, se forem implementadas imediatamente, elas vão criar uma instabilidade que vai, na verdade, propiciar mais conflitos. Então, essas coisas que precisam de tempo para ser implementadas, elas você pode adiar com essa promessa de que é para manter a estabilidade e para coordenar essa transição. Algumas coisas já incentivam por si só o conflito, então tem que parar com elas imediatamente, e outras coisas são influências indiretas ao conflito. E essas aí eu posso ir diminuindo ao longo do tempo, por quê?
Se eu suspender elas de pronto, eu posso ser invadido, ou pode ter uma revolução, ou pode acontecer alguma coisa que vai gerar mais guerra. Então vamos começar a entrar no tratado de verdade. Então, o primeiro artigo do tratado é o seguinte, abre aspas aí para o Kant. Nenhum tratado de paz é válido se contiver reservas para uma guerra futura. Então, o que seria reservas para uma guerra futura? É você manter algum tipo de cláusula nesse tratado de paz, que se o país tal fizer a atividade X, eu estou legitimado a invadi-lo, estou legitimado a retomar o conflito. Então, criar qualquer tipo de regra ou condições para acabar com a paz. Então, o tratado de paz ele não poderia nunca conter em si mesmo essa possibilidade de voltar ao conflito, senão ele não é um tratado de paz. Ele é, no máximo, né, um armistício temporário. Então, aqui o Kant é taxativo, como sempre. Né? Tudo que o Kant escreve tem uma parte ali que é firme e irredutível. E essa parte irredutível... Para quem não sabe, né, Rodrigo, o nome do meio do Kant é taxativo em alemão. Emmanuel taxativo Kant. Tô de sacanagem. Tá de sacanagem. Porra, ia ser muito bom se fosse isso. Tinha que ser. Então, um tratado desse tipo, ele precisa eliminar as causas do conflito, porque senão ele é um tratado que não tem significado nenhum, não tem sentido nenhum, ele não vai, de maneira nenhuma, nos fazer caminhar para a paz, no máximo, né, dar uma pausa no conflito. Se vocês estão aí pensando em discordar do Immanuel Kant, o taxativo, o armistício lá de 53 entre as Coreias, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mostra bem isso, né, o tratado não tem esse sentido de paz definitiva. Logo, o que nós temos, na verdade, é um armistício que a qualquer momento aí tudo pode dar errado, pode romper esse tratado e a guerra continua. Então, assim, a guerra volta, né, a ser, digamos assim, ostensiva, mas as tensões estão lá até agora. Por quê? Porque o tratado não contemplou as causas do conflito e não superou essas causas em direção à paz. Segundo artigo, nenhum Estado independente pode ser adquirido por outro, por herança, por compra, doação ou troca. Uma coisa que era muito comum antigamente, os Estados Unidos comprou territórios do México e da Rússia, países inteiros eram herdados. Isso aí, para o Kant, é um erro gravíssimo, que só incentiva a guerra. E por quê? Porque o Estado não é uma propriedade. O Estado é uma comunidade de pessoas que vivem naquela terra. Então ele não pode ser passado para lá e para cá. Sendo um conjunto de pessoas que habitam aquela terra e governam e vivem ali, o Estado é como se fosse uma pessoa moral e não um objeto. Ao tratar o Estado como um patrimônio que pode ser herdado, que pode ser vendido, eu estou então reduzindo uma pessoa moral a uma coisa. E isso viola não só o contrato social ali entre aquelas pessoas e o governante, mas também a dignidade do próprio povo enquanto seres humanos. Você conhece, Rodrigo, o Crusader Kings, mas tem também o Europa Universalis. E nesses dois jogos você tem os casamentos estratégicos, né? Você casa lá, eu sou vassalo do rei da França, aí eu caso ali com a filha de outro nobre para juntar nossos estados e herdar o estado dele. E a mesma coisa acontecia na Idade Moderna, então você teve períodos em que pedaços inteiros de países eram herdados por outros, justamente por causa dessas alianças estratégicas aí de casamentos. E quem mais fazia isso eram os governantes da Áustria, os Habsburgo, que casavam com todo mundo, e teve um momento que a França estava cercada de todos os lados por dinastias Habsburgas, e isso causou uma guerra de sucessão na Espanha gigantesca, que envolveu várias potências, justamente porque os Habsburgos tinham ali Espanha e tinham ali o governo ali do território da Alemanha, da Áustria e coisa e tal. Só que isso aqui, Rodrigo, diferente do primeiro artigo, que tem que ser implementado imediatamente, pode ser implementado aos pouquinhos, porque muitas dessas alianças também ajudam a garantir a paz, então isso pode ser implementado mais tardiamente e tal, gradualmente. Artigo 3º. Exércitos permanentes devem ser abolidos gradualmente. Polêmico esse daqui, hein, Pedro? Esse aqui dá pano para manga de discussão. Mas vamos ver qual é a argumentação do Kant. Kant argumenta o seguinte: se você faz um tratado de paz e mantém um mega exército lá ativo, você acha que isso contribui ou não para uma desconfiança e para a instabilidade internacional? Esse vai ser o ponto do Kant. Então, a simples existência desses exércitos cria uma desconfiança de que o armistício ou a paz ela não é perpétua, ela não vai perdurar, tendo em vista que você está financiando um exército para a qualquer momento utilizá-lo. Um outro problema também que o Kant vai chamar a atenção é que muitas das vezes um Estado nacional, por ser muito oneroso manter esse exército e manter a própria guerra, quando ela está funcionando, ela vai produzir mais guerra para poder
pilhar e obrigar aos seus aliados ou seus vencidos, né, na batalha a pagar, a financiar isso daí, esse esforço de guerra, esse esforço de manter um complexo militar. Atualmente a gente está vendo aí essa discussão, né, que está sendo feita, que os Estados Unidos está achando que está garantindo a paz da Europa por muito tempo e está ficando muito oneroso essa brincadeira, então estava fazendo uma pressão para eles botarem dinheiro na brincadeira aí. Um outro elemento que ele vai chamar a atenção, como sempre é característico do Kant, a questão moral. O que acontece com um indivíduo que é treinado e é mantido em constante alerta, em constante treinamento para a batalha e para a guerra? Ele acredita que isso é um processo de desumanização. Esse ser humano ele vai ficar com muito mais característica de uma máquina de guerra, nesse sentido utilitarista. Então, isso também leva a uma discussão moral sobre os efeitos para os indivíduos, para a sociedade, de você manter um grande exército com o único propósito de fazer a guerra ou de se defender de uma guerra. O Kant também aqui não é um radical pacifista, né, dos anos 70. Ele não está dizendo que a gente não tem que ter exército. Ele está dizendo que manter esse exército em atividade o tempo todo, que é um problema. Você pode continuar tendo voluntários, você pode continuar tendo o serviço militar, que as pessoas são treinadas e, quando necessário, vão ser chamadas a defender a sua pátria. O problema é você manter esse estado de alerta, esse estado fixo de uma tropa sendo alimentada, sendo mantida com esse objetivo. E aqui ele vai falar o que o Pedro também já comentou. Essa eliminação desses exércitos fixos tem que ser gradual, tranquila, porque senão novos conflitos podem surgir simplesmente porque, de maneira muito repentina, os estados nacionais desapareceram com suas forças de defesa, né, seus exércitos. E uma coisa que vale a pena destacar, Rodrigo, é que o Kant está ali na Prússia, ali, né, naquelas guerras ali, França, Áustria. E, para você ter uma noção, a Prússia tinha quase 4% da sua população militarizada, que era a maior proporção na Europa naquela época. Tanto que eles eram chamados de o exército com uma nação, e não a nação com o exército. Você vê o impacto disso, né? Quase 4% das pessoas já causa essa comoção. A porcentagem dos outros estados ali daquela época também era bem alta, só que hoje os Estados Unidos, que é a maior potência militar que nós temos, é 0,5% da população que é militarizada. Então, até um pouquinho menos, na verdade. Então você vê que a diferença é bem grande, né? Mas ainda assim, se 4% da população americana fosse militarizada, a gente teria um impacto bem maior. Então talvez o Kant até considerasse as proporções de hoje como sendo uma versão disso. Em especial porque também teve a mudança tecnológica, que você não precisa mais de exército como você precisava na época do Kant, né? Que eram homens armados. Também, Agora você tem a tecnologia nessa substituição. Mas é assustador, do mesmo jeito, né? Acho que ele ficaria horrorizado com o nível de bombas que a gente desenvolveu hoje em dia também. Sim, exatamente. E o nível de ostensividade, por exemplo, a quantidade de bases que os Estados Unidos têm no mundo inteiro. Então ele vai falar, pô, é impossível ter uma paz se você colocou um monte de base em volta de vários países. Né? Exatamente. Quarto artigo, nenhuma dívida pública deve ser contraída com o objetivo de financiar relações internacionais. Quarto artigo, nenhuma dívida pública deve ser contraída com o objetivo de financiar política externa. Por política externa, ele não está falando você doar postos para uma nação que vive próximo a um deserto. Ele está falando de você fazer guerra e financiar a guerra dos outros, né, Rodrigo? Igual está se fazendo aí ao redor do mundo, que a potência não guerreia, mas ela bota os outros para brigar. E veja só, Kant não está falando mal da dívida pública aqui não. Se você contrair dívida interna e externa para melhorar a economia do seu país, construir uma rodovia, construir uma siderúrgica, uma refinaria de petróleo, aumentar a complexidade econômica da sua produção de tomate, então em vez de exportar tomate, você vai exportar molho de tomate enlatado, ótimo, porque isso vai gerar riqueza e prosperidade. O problema é você contrair dívida para poder financiar a guerra. Então eu estou aqui no meio de uma guerra, eu vou pegar dinheiro emprestado para ganhar essa guerra, aí agora eu tenho uma dívida e eu preciso pagar essa dívida. Aí eu vou botar no outro. O outro, por sua vez, vai pegar também dinheiro para se defender. E isso vai se tornando combustível para conflitos prolongados. Como os credores não exigem o pagamento todo de uma vez, eles adoram quando você paga parceladinho, né, Rodrigo? Juros sobre juros a perder de vista. E o Estado tem uma capacidade de fazer isso muito maior do que uma pessoa. Isso vai financiando a continuidade dos conflitos. Eu lembro de perguntar ao meu professor de história, teve a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Uma das etapas lá, quando ela se encerra, no finalzinho, a França encerra lá o acordo de paz e pega dinheiro emprestado com a Inglaterra.
Aí eu peguei assim e perguntei, professor, por que a Inglaterra vai emprestar dinheiro para a França se eles são inimigos e se eles querem o território lá? Aí o professor explicou, melhor do que você ganhar a guerra é o cara ainda te sair te devendo dessa guerra. E não é só a questão de pegar dinheiro emprestado não, tá? Não é só o crescimento dos bancos não. Esse dinheiro girando ali gera liquidez, isso vai ser usado para construir uma indústria que vai sustentar a guerra, vai gerar emprego. Então isso vai gerar um impacto econômico que vai incentivar as pessoas. Então é muito comum você ver assim políticos lutando para manter bases nos seus estados, montadoras de avião lá nos Estados Unidos. E esses políticos sabem muito bem que os empregos das pessoas ali que estão ligadas à construção de bombas envolvem as bombas continuarem sendo jogadas, não é? Quando começa um conflito novo, a primeira coisa que as potências fazem, seja a Rússia, seja os Estados Unidos, é desovar as suas bombas, os seus aviões, os seus morteiros velhos que estão para vencer aí, que estão quase no fim da vida, e coloca para esse pessoal usar, e aí eles vão continuar comprando das suas indústrias, mantendo o nível de emprego, mantendo o giro da economia, e isso cria uma lógica belicista para a própria economia, e aí os próprios trabalhadores envolvidos vão querer a guerra. E aí o Kant vai ser radical, Rodrigo, contra o sistema bancário. Como isso aí é uma ameaça grave, e também se esse país que está pegando dinheiro emprestado quebrar, for completamente aniquilado, isso vai gerar um efeito em cascata que vai causar um impacto econômico gigantesco, é legítimo que todos os estados se associem contra esse estado que está pegando dinheiro emprestado para financiar a guerra. Esse estado, por si só, é um risco coletivo. Então você pode se juntar contra ele para impedir que ele continue nisso. Isso aqui também exige uma aplicação gradual, porque se você cortasse imediatamente os empréstimos e os pagamentos, isso ia gerar um caos danado. E quando isso for implementado, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um uso mais responsável dos recursos. Vai ter que orientar melhor. Então, vamos fechar a planta de bombas aqui desse estado. Então a gente tem que colocar alguma outra indústria ali, senão a gente vai causar um caos econômico. Então você vai implementando isso gradualmente. Quinto artigo. Nenhum Estado deve interferir pela força na Constituição e no governo de outro. Isso aqui, inclusive, a diplomacia brasileira segue um desses princípios, né? A não intervenção em assuntos alheios, né? Em assuntos de outros países. Qual o tema do Kant está tratando aqui? Essa questão da intervenção, não entendam mal a questão da intervenção, né? A intervenção ela acontece via diplomacia, ela acontece via cultura, ela acontece via crítica direta, via comércio, mas o nome aqui, o grande ponto aqui é uso da força. O problema é você intervir com pretextos políticos, com boas ações para levar a democracia, mas aí com isso, com essa coisa pseudo bem intencionada, você vai lá e simplesmente muda à força um regime de outro país. Isso destrói completamente a noção de soberania, que para o Kant é muito importante. Curioso, né? Hoje em dia a gente não vê liberal falando de soberania. A globalização matou, né, o tema da soberania, mas aqui temos aqui um Kant, um liberal, falando da importância da soberania, a importância de não intervenção em assuntos domésticos externos. Porque o que a gente às vezes discute, né, Rodrigo? A intenção pode ser boa. Eu preciso salvar esse povo que está sendo ali massacrado, coisa e tal. Mas aí você tem que pensar assim, e como é que vai ser o pós? Como é que vai ser essa intervenção? A história recente ela oferece paralelos claros, né, para demonstrar esse problema que o Kant está apontando aqui. A intervenção, por exemplo, no Iraque ou na Líbia, eles mostram como é que a intervenção militar para levar mudança de regime produzem falsamente essa mudança, mas posteriormente você percebe que a violência e o conflito não cessam, né? Você pode destruir países, como no caso do Afeganistão, e você não consegue que aquela nação se reerga em regime de paz, nem no regime que você gostaria, que supostamente foi a sua intenção, né, de empreender. E acontece muitas das vezes de o regime ficar mais radicalizado e pior do que o regime anterior depois da invasão e da intervenção. Exatamente. O Afeganistão ficou lá uns 20 anos, né, invadido pelos Estados Unidos, com essa ideia de construir uma democracia e coisa e tal. Aí eles saíram, pouquíssimos dias, caiu tudo rápido, sim, e tudo que foi feito foi desfeito. Então, realmente faz a gente questionar
se essa lógica da intervenção direta faz sentido. Sexto e último artigo preliminar, porque ainda tem os definitivos. Nenhum Estado em guerra deve permitir atos que impossibilitem a paz futura. Kant está argumentando aqui uma espécie de justiça da guerra, né? Os direitos da guerra, crimes de guerra, que é a ideia de que, mesmo em guerra, deve existir um mínimo de confiabilidade entre as partes. Então, por exemplo, você assassinar alguém a sangue frio em vez de no combate, por exemplo, alguém que se rendeu, ou o líder político do outro país que está lá na cidade, você envenenar uma pessoa, você incentivar a traição, incentivar, então, as pessoas a serem agentes duplos. Isso mina a confiança, e sem confiança não é possível fazer a paz depois. Então imagina que vazassem muitas histórias de pessoas que se renderam e foram assassinadas. O povo ia ficar chocado e talvez isso impedisse que a paz existisse entre aquelas duas nações. Além do que, essas práticas podem levar ao escalonamento da guerra. Então você está lá quase alcançando a paz, e aí se descobre que um líder político que morreu foi envenenado pelo outro lado. Aí isso reacende a guerra. Aí está quase chegando na paz, você descobre uma cova lá de pessoas que se renderam, estavam desarmadas e foram executadas. Isso reacende a guerra. Então isso é um perigo. E o terceiro e último problema desses métodos é que uma vez que você os permita na guerra, dificilmente eles vão sumir quando a guerra acabar. Porque uma vez que você perca essa visão que o Kant tem aí da dignidade humana, que impediria essas coisas, você começa a fazer isso também nos tempos de paz. Então você vai fazer isso tanto internamente com seus cidadãos, seus opositores, quanto com as potências ali ao redor, com os países ali ao redor, e isso vai levar a mais guerras, vai levar a revolução, a um monte de coisa. Lembrando a vocês que esses artigos eles ainda não são os artigos que estão aí, né, definindo como que a paz vai ser construída. Eles estão só removendo esse entulho, digamos assim, autoritário e de desconfiança, desestabilizador, que estão aí, né, nas relações internacionais e na forma como os países se organizam. Então aqui é o elemento preliminar para então a gente preparar o terreno para a construção da paz perpétua. Então, só para a gente ter uma síntese dos 6 artigos que a gente trabalhou, para vocês guardarem aí e mentalizar isso aqui, absorver, e quando vocês virarem presidente da República, vocês poderem instituir pelo menos essa limpada de terreno. Então, o primeiro artigo, o que foi? Nenhuma paz é válida se você fizer um contrato de paz que já pressupõe ali, que já cria critérios para retomar o conflito, para a guerra. Então, o primeiro artigo é esse. Segundo artigo, a gente não pode vender e comprar e roubar estados, né? Então, os estados não podem ser adquiridos por compra, por venda, por troca, por doação. E isso aí não faz o menor sentido, isso aí promove mais conflito do que paz. Terceiro artigo, os exércitos devem ser abolidos gradualmente, esses exércitos fixos, né, mantidos com um único propósito da guerra. Quarto artigo, a gente não pode permitir que dívidas públicas sejam mobilizadas para a guerra. Esse aqui é o difícil na guerra. Toda guerra é feita com dívida pública, mas enfim, o Kant foi no ponto que se cortar a torneira do dinheiro para a guerra vai cessar. Quinto artigo, nosso maravilhoso artigo, a não intervenção violenta sobre assuntos domésticos dos outros. Então o Estado não pode fazer intervenções violentas para tentar mudar regime e mudar o comportamento das outras nações. A nação tem que, por si mesmo, tomar essas decisões. Então, o sexto artigo é você não pode, né, fingir que você está em paz e escamotear aí atos de desconfiança, treinar agente secreto, enviar agente secreto para outro país, fazer espionagem, né, como fizeram lá, né, aqui no Brasil, com as empresas brasileiras e com a presidente da República. Então, todos esses atos fomentam a desconfiança e a impossibilidade de você confiar em nações. E aí, logo, você mobiliza todos os outros 5 artigos para a produção da guerra. Pedro Cortá, ouvi dizer que é possível você financiar a paz, já que não pode financiar a guerra. Como é que você pode fazer para financiar a paz? A primeira forma de financiar a paz é divulgar os artigos da paz, não é mesmo? Porque se você não é especialista em Kant, esse programa aqui é melhor do que ler, que a gente está aqui explicando tintim por tintim, uma delícia. E aí, se você é um duro, você não precisa ter dinheiro. Beleza, a gente, né, Rodrigo? É a favor de entretenimento gratuito. Mas você pode fortalecer compartilhando esse episódio com seus colegas de faculdade, com seu amigo que tem interesse em geopolítica, para entender esse texto que foi fundamental na história das relações internacionais, da geopolítica e da filosofia também, né, Rodrigo? Mas
esse pessoal aí que financiava a guerra, Rodrigo, que o Kant proibiu, o que eles vão fazer com o dinheiro deles agora? Eles vão colocar o dinheiro de duas formas, o não precisa copiar. A primeira é uma forma mais anárquica. Você vai simplesmente fazer um pix para nprecisacopiar@gmail.com. Se você é uma pessoa mais organizada, né, financia a guerra de maneira estruturada, compra ações da Taurus, você pode fazer o seguinte, você vai lá abrir o Catarse, está aí na nossa descrição, e vai cadastrar o seu cartão de crédito e doar de 5 a 20 reais para a gente todo mês. Os artigos definitivos da paz perpétua são diferentes dos artigos preliminares. Kant não ia criar uma categoria à toa. Kant é extremamente econômico e necessário nas coisas que ele postula, que ele coloca. Os preliminares tratam de proibições que têm que acontecer para poder permitir a paz perpétua. Já os definitivos falam de instituições, de normas positivas que vão criar condições permanentes e positivas para a paz. Então não é sobre limitar ou impedir conflitos, mas formatar as instituições, colocar as linhas do jogo ali para que essa paz seja estável e duradoura. Então, o que diz o artigo 1º? A Constituição Civil do Estado deve ser republicana. Isso aqui é uma confusão danada, porque as pessoas acham que republicanismo é forma de governo, né, Pedro? Então, a gente vai tentar demonstrar a diferença disso aqui. Então, qual que é o ponto do Kant? Uma Constituição republicana, ela é fundada sobre 3 princípios. Então, lembrem disso. Então, para ser republicano, tem que ter 3 coisas. Quais são as coisas? A primeira coisa é a liberdade dos membros da sociedade. Então, reconhecer que o indivíduo é uma pessoa e é uma pessoa livre. Então, se uma sociedade não reconhece isso, que todos os indivíduos são livres, ela já ofendeu aí o primeiro pilar do republicanismo. O segundo pilar é a dependência de uma legislação comum. O que significa isso? É aquela famosa do liberalismo, né? Todo mundo é igual perante a lei. Então, você vai ter que ter um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, que garante essa igualdade entre os indivíduos. Então, de nenhuma maneira ele vai poder ser tratado de maneira diferente desse ponto de vista do arcabouço jurídico. E o terceiro e último pilar é o pilar da igualdade entre o cidadão. Então, tem que ser garantido os valores de igualdade, tanto do ponto de vista do valor político quanto do valor jurídico. Então, sem essas 3 coisas, liberdade, igualdade perante a lei e igualdade diante os valores políticos e jurídicos, não é possível se falar em republicanismo. Então, como o Rodrigo destacou, não se trata aqui de uma forma de Estado. Tanto a democracia, quanto a aristocracia, quanto a monarquia podem ser republicanos. Então, a gente tem exemplos disso hoje em dia. Você tem monarquias absolutas, onde o rei tem plenos poderes, e você tem a monarquia britânica, que tem essa separação, esse respeito que o Rodrigo falou, ou seja, tem um rei, é uma monarquia, mas é republicano. Porque a principal característica que distingue o republicano é essa separação entre quem legisla e quem executa as leis. Só com essa separação você consegue garantir aquilo ali que o Rodrigo falou. E mais um ponto para o Kant, tá? Porque na época dele existiam pouquíssimas repúblicas e hoje em dia existem muitas. A maioria dos países hoje são republicanos. Então, talvez o que ele tinha a dizer estava bem certo. O Kant apresenta uma polêmica discussão sobre a democracia direta. Ele vai dizer o seguinte: a democracia direta ela tende ao despotismo. Então, negócio aí polêmico. A democracia que tende ao despotismo, qual a argumentação que ele vai nos apresentar diante disso? Ele vai falar o seguinte: a democracia direta, o mesmo grupo, né, o mesmo ente político que produz as leis, executa as leis. Isso pode, digamos assim, se desdobrar em uma imposição da maioria frente à minoria. Então, a minoria, como não tem força representativa, seria meio que esmagada pela força, né, e pelas ideias da maioria. E o republicanismo seria uma forma de você resolver esse problema, porque o republicanismo ele depende da ideia de representação, de representantes. Então você ia ter uma instituição que produz as leis, que seriam esses representantes, e uma outra instituição que executa essas leis, produzindo aquela divisão dos poderes tão importante aí nesse período moderno, né, que se tornou um elemento essencial para você diminuir o nível de autoritarismo e de abuso. E como se não bastasse essa polêmica, ele vai falar uma coisa ainda mais polêmica, que ele vai dizer o seguinte: quanto menor o número de pessoas no poder, mais fácil é você implementar esse republicanismo. Então, numa monarquia que teria um representante no poder, seria mais fácil gradualmente você implementar e produzir um tipo de organização republicana.
partir disso, na aristocracia isso se torna mais difícil, porque essa oligarquia pode resistir às mudanças, mas ainda é possível. Agora, na democracia, segundo Kant, essa mudança só é possível com uma ruptura violenta, já que o povo, em geral, usa o poder de maneira indivisível. Você não tem como fazer essa transição pacificamente. Bom, mas por que isso é tão importante? Porque essa Constituição republicana reduz a inclinação para a guerra. Quando você precisa do consentimento dos cidadãos para declarar guerra, isso torna o processo muito mais consciente. Uma coisa é os políticos lá em Brasília decidirem que a gente entrou em guerra, outra coisa é você consultar a população, os seus representantes e ter toda uma discussão sobre isso, respeitando a liberdade, a consciência das pessoas. Porque lembra, quem vai ter que lutar, pagar os impostos dessa guerra, reformar e restaurar as coisas que forem destruídas vão ser o povo. Então eles vão pensar bem. Claro, né, Rodrigo, que o Kant está ignorando o efeito da propaganda, né, que se desenvolveria no século XX e que ia diminuir bem essa consciência aí sobre essas situações. Mas ainda assim é um ponto relevante. É mais fácil o general de 5 estrelas sentado no gabinete dele decidir pela guerra do que você ali no campo olhando no olho do inimigo, olhando o território bombardeado, decidir por ir lá e guerrear. Segundo o artigo do Kant, o direito dos agentes deve ser fundado em um federalismo de estados livres. Então, primeiro uma defesa do republicanismo e agora uma defesa do federalismo. Então, qual que é o ponto do Kant aqui? É o problema lá dos contratualistas, né? Que no estado de natureza é a luta de todos contra todos, todos tentando sobreviver e tentando melhorar suas condições, e você não tem uma unidade, né? E nenhum ente supra-indivíduos para decidir os conflitos, para impedir, criar regras, impedir que as violências ocorram. Então a ideia aqui é justamente você produzir esse federalismo, esse ente, sem apagar e sem diluir, e nesse caso aqui, os estados. Né? Então esse federalismo de estados livres seria o que ele chama de Foedos Pacífico. Me perdoe aí o meu momento quinta série. Que é uma liga da paz. É diferente de um pactum pacis, que é um acordo de paz. O objetivo dessa liga não é encerrar uma guerra específica, mas estabelecer uma cooperação e mecanismos que impeçam todas as guerras futuras. Então os estados não perdem sua soberania dentro dessa liga. Eles mantêm sua soberania, só que eles criam ali emendas recíprocas onde vai permitir que eles sejam mais amigos do que rivais. Esse modelo ele se aproxima muito das organizações internacionais, né, criadas posteriormente na história, como a Liga das Nações de 19 ou a ONU, né, a Organização das Nações Unidas de 45. E elas buscam, como o Pedro falou, impedir, né, estados de guerra, impedir que conflitos e invasões aconteçam sem que esse grande conselho sente para tentar, pelos meios diplomáticos e pacíficos, resolver esse conflito iminente. Só que o Kant faz um aviso importante, né, Pedro, que inclusive deveria, né, ser introduzido aí na ONU, que é essa liga, essa federação de países, ela não pode ser feita à força e ela tem que ser criada, né, com o objetivo não de produzir uma autoridade máxima acima das outras, mas justamente de produzir esse ambiente onde todos os membros podem livremente decidir conjuntamente, consensualmente, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Não, porque a nossa ONU tem esse problema aí que 8 países, né, 7 países têm direito de veto e tem mais poder que os outros membros da ONU, o que é bizarro. Exatamente. Diante do objetivo. Né? Se esse poder díspare existe dentro da ONU, ela não vai conseguir produzir, né, a coletividade não vai, por exemplo, conseguir impedir uma invasão, tendo em vista que ela não tem o poder para tal. Sem contar, né, Rodrigo, às vezes que essas potências cagaram para resoluções da ONU, né? Exatamente. Que, inclusive, entra em conflito com outra coisa lá do Kant que a gente estava falando, né? Então, a ONU não tem um exército próprio, então não tem uma força militar capaz de dissuadir os membros rebeldes da ONU a cumprir as regras decididas pelo Conselho de Guerra. Então, isso é um problema, né? Ou a gente faz igual o Kant, ninguém tem um exército organizado com esse nível de potência, ou então a ONU tem que ter esse exército para impedir os outros. Mas aí o Kant também não concordaria com isso. Perde o caráter voluntário também. Exatamente. Que o que obriga o Sul a ficar no Brasil é o exército brasileiro, supostamente, aí, que eles são oprimidos, Sim. segundo o movimento Sul é meu país. Terceiro artigo. O direito cosmopolita deve ser limitado à hospitalidade universal. Tá dando saudade aí, Rodrigo, das matérias do turismo?
ao ler esse artigo aqui? Deus me livre. Eu não fiz metade das matérias, fiz tudo em história. Kant vai introduzir o conceito de direito cosmopolita, ius cosmopolítico, que trata de uma relação específica, que é a de indivíduos com estados estrangeiros. Então, Rodrigo aqui do Brasil, em relação aos Estados Unidos, em relação à Espanha, em relação à Tailândia, em relação à Turquia, não ao Brasil. E a ideia é bem simples, na verdade. Os seres humanos compartilham o mesmo planeta. Esse planeta não é infinito, é um globo finito, esférico. Por isso, por mais que existam países e fronteiras, ninguém pode excluir o outro do contato que existe entre os povos. Então eu posso ter restrições, eu posso ter barreiras, mas eu não posso negar completamente o acesso de outras pessoas às áreas do globo, que é um espaço finito e é um espaço compartilhado por toda a humanidade. E aí é importante, eu não posso negar desde que isso não configure uma ameaça ou um prejuízo. Então todo mundo tem direito de visitar. E vejam bem aqui, isso aqui não é nada radical, não. Eu só quero o direito de não ser tratado como inimigo no território de outro estado. Então é só isso, assim, é o básico do básico. Eu quero visitar, eu quero conhecer, eu não estou indo lá com nenhum intuito belicoso ou agressivo, e eu tenho que ter o direito, quando a gente fala uma coisa interessante, né, Pedro? Eu tenho o direito à posse comum da superfície terrestre. Então, quer dizer, a superfície terrestre não pertence a uma ou outra nação, a um ou outro povo. Ela é da humanidade como um todo. E nessa medida, não pode me ser negado o direito de ir e vir, digamos assim, entre países, desde que esses critérios sejam atendidos. O país tem o direito, né, soberano de me convidar a me retirar? Obviamente que tem. Só que esse direito de que ele tem não pode me tolir na minha sobrevivência, na minha vida, na minha integridade física. Então ele pode me pedir para me retirar, mas isso tem que ser de forma pacífica e não hostil, tendo em vista que eu não agi com hostilidade para com este país. E aí, como o Kant adora, né, conceituar essas coisas para ficar organizado, ficar bonitinho, então ele vai falar o seguinte: existem dois tipos de direito. Quais são esses dois tipos de direito? Direito de visita, que qualquer pessoa tem o direito de se apresentar pacificamente a outro povo, e o segundo direito é o direito de residência, esse daí muito desejado, né, por muitos, é o direito de residir em outro país, né, em outra nação. Esse direito ele não é automático, ele é um direito específico, e ele vai depender da forma como esse Estado, né, se organiza para receber os imigrantes. E aqui a gente vê o Kant antecipando uma discussão sobre refugiados e imigração, mesmo que ele não tenha feito isso intencionalmente. Apesar dele garantir que os estados regulem a permanência das pessoas dentro das suas fronteiras, ele coloca o acolhimento e a hospitalidade como um direito humano básico. E, inclusive, no livro ele vai criticar as potências europeias e o período colonial e imperialista que eles tiveram ao redor do mundo. Porque os europeus, ao descobrirem novas terras, tratavam aquelas terras como terra de ninguém, ignorando a existência de povos que habitam aquele território. E antes a gente discutiu essa ideia. Um território habitado por um povo tem ali um pacto social e é uma pessoa moral. Ignorar isso é tratar essa pessoa moral como um objeto. Porque se eles só estabelecessem postos comerciais com a anuência desses povos, estava ok. Mas esses postos comerciais muitas vezes se tornavam bases ali para invasões de verdade, o que provocava fome, guerra, escravidão, e essas coisas muitas vezes eram usadas até para estruturar mais guerra pelo mundo. Então, por exemplo, você usava mão de obra escrava em certos tipos de embarcação que eram usadas para a guerra. Os exemplos que o Pedro citou aí, né, a gente tem uma cesta deles na história. Então, África, América, as Ilhas das Especiarias, os povos locais desses lugares foram explorados e exterminados, né? A própria Estados Unidos da América, né? Os povos originários de lá foram exterminados e a escravidão foi regra, né? Não só uma escravidão no sentido de para uso do trabalho, mas também a escravidão com sentido de guerra, com sentido de produzir, de aumentar o seu efetivo militar para a produção a guerra ostensiva e de ganho de território. E aí que a gente vai olhar para isso e vai ver uma grande contradição, né? Da civilização europeia, que sempre pregou, se colocou como uma cultura superior justamente à cultura dos povos originários, dos povos africanos, dos povos orientais, mas quando ela teve a oportunidade, né, de ir lá, o que ela fez? Ela, de forma violenta, gananciosa e hipócrita, ela submeteu esses povos e produziu muito mais horror do que desenvolvimento
né, moral, intelectual, técnica. E se a gente pensar, um refugiado é, de certo modo, alguém que está fazendo isso que o Kant está falando. Ele vai a outro país pacificamente porque no seu país está tendo alguma situação de calamidade, de guerra, que ameaça a sua vida. E ele está buscando nesse outro país proteção. E aí o que o Kant propõe? Você não é obrigado a tornar esse refugiado um cidadão permanente. Mas você é sim obrigado a permitir que ele passe por ali, que ele saia da zona de risco. Não pode devolver ao país dele se ele estiver lá enfrentando algum tipo de perseguição ou risco de vida. E se você não desejar que ele permaneça ali, você tem esse direito, mas você tem que encaminhar ele para um lugar onde ele tenha segurança. Ou seja, a sua obrigação moral é tratar ele com hospitalidade. Então, reconhecer a dignidade dele como pessoa, não deixar ele sem meios de subsistência. Então, você vai receber ele, mas vai botar ele num acampamento no meio do nada, sem água, sem comida. Isso seria também desrespeitar a dignidade dele. E aí você ter o processo para ele ser cidadão, ou se estabelecer em algum lugar, ou seguir para outro país onde ele pode ser recebido, ou então, eventualmente, aguardar até a situação do país dele se estabilizar. O fato é que o contato entre as nações é impossível de você limitar e de você impedir. Isso vai acontecer, isso é um fato. A grande questão é como ele vai acontecer. Ele vai acontecer como nas grandes navegações, através do uso da violência, da escravidão e da morte? Ou ele vai acontecer de maneira respeitosa, seguindo a igualdade e sob princípios morais? Essa é a discussão que a gente está fazendo aqui. É uma nova forma de contato e de relação internacional entre as nações. Então, o objetivo desses artigos definitivos é justamente criar esse arcabouço jurídico que vai impedir essa oscilação de comportamento das nações. Então, uma vez que a nação vai aderir a esses princípios, ela não vai ter mais esse problema de muda governo, sai governo, entra governo e o comportamento se torna diferente a cada 4 anos. Então aqui são princípios gerais de Estado que as nações vão ter que seguir, independente do governo do momento do governo da vez. Vocês devem estar pensando aí agora assim, o Kant é muito utópico, né? Achar que isso é possível, construir isso é possível. Mas para ele não é uma questão de utopia. O Kant gosta de postular princípios regulativos. O que é um princípio regulativo? É um ideal que você tem que perseguir. A realidade está muito distante do ideal? É claro que está. Mas ele vai dar os passos, a gente está vendo aqui nesse episódio inteiro, os passos para você construir e chegar o mais próximo possível desse ideal. Quando vai ser que a gente vai alcançar esse ideal? Não sabemos. Mas a gente tem que andar em direção a ele. E, Rodrigo, as críticas realmente existiram nesse sentido e ele até sentiu a necessidade de escrever mais, mostrando que isso aqui não era uma utopia, mostrando que existiam assim, mecanismos da razão que não desqualificavam respeito a esses princípios, mesmo numa coisa tão complicada como a política, que é o que a gente vai ver nas próximas partes. Pedro Cortá, alguém roubou a sua marca, entrou em guerra com você. O que você pode fazer para não só reagir a esse roubo, mas também para proteger se você ainda não foi roubado? Além de seguir os artigos da Paz Perpétua para que essa guerra não degringole mais, eu vou entrar em contato com o Sabiá Registro de Marcas nas descrições aí do episódio e vou pedir a proteção deles, a ajuda deles, usando o cupom de desconto NPC10. Depois de publicar os artigos da Paz Perpétua, Kant teve a necessidade de publicar 2 suplementos e 2 apêndices. A maior parte das exposições sobre a Paz Perpétua não inclui esses suplementos e esses apêndices, mas aqui no Não Precisa Copiar, a gente é pretensioso quando a gente está com moral para isso. E a gente vai fazer a exposição completíssima, a melhor exposição aí do universo sobre a Paz Perpétua. E isso inclui, então, os suplementos e os apêndices. E o que são os suplementos, que é o nosso primeiro foco agora? Os suplementos não trazem novos artigos, eles amarram as pontas soltas deixadas pelos artigos. Então, eles são uma espécie de fundamento do que os artigos apresentaram. Porque os artigos preliminares com as suas propostas imediatas e os artigos definitivos com condições positivas e permanentes para a paz perpétua, eles geram questões. Afinal, o objetivo de uma paz eterna é um pouco ambicioso, né, Rodrigo? Então, o que o Pedro está apresentando aqui é o seguinte: esses complementos eles vão vir em socorro, né, daqueles artigos que, por enquanto, pareciam só uma lei, pareciam só um elemento jurídico, né, Pedro? E agora vai mostrar que eles têm uma fundamentação e um conteúdo também teórico e filosófico.
Então, o grande objetivo seria mais ou menos como uma explicação da lei. Você vai lá ver a lei, ver o sentido da lei, mas o que fundamenta filosoficamente, eticamente, politicamente aquela lei? É isso que o Kant vai fazer aqui. Então, para você que só conheceu o artigo, agora você vai poder ver a justificação do porquê o Kant colocou os artigos e qual é a conexão entre eles e os objetivos finais. E tem uma ideia aqui nessa parte, né, que arrepelia alguns comentadores de Kant, porque ele coloca o que parece ser uma teleologia do que poderia ser uma teleologia da natureza, como se ela quisesse que os conflitos humanos existissem com o propósito de produzir, no final das contas, a paz. Então, seria mais ou menos pensar que cada conflito, cada interesse individualizado humano, apesar de lidar com esse tipo de problema, ele nos conduzirá à paz. Então tem uma força na natureza, na razão humana, que vai nos conduzir a esse processo. E ele vai tentar fundamentar isso teoricamente. E o que não poderia faltar é uma justificação e uma amarração entre ética e política, né? Um autor como Kant nunca vai deixar de mostrar o elemento, como que o elemento moral está presente, né? Na religião, na ética e na política também isso vai ser verdadeiro. Então, entendido essa dupla função dos suplementos e dos apêndices, vamos ao primeiro suplemento, onde ele trata dessa ideia aí que o Rodrigo expôs de uma garantia, de um plano oculto da natureza, da razão, para que a paz se efetive. A ideia justamente do Kant é que não é uma teleologia como os antigos ali, que a natureza tem um fim. É que dadas as condições materiais do egoísmo e da competição, isso vai ter uma consequência que é a longo prazo essa paz. E a gente vai tentar explicar isso aqui para você. Mas basicamente quando as pessoas ficavam assim, isso aqui não é possível, Kant. Aí ele está respondendo, não só é possível, como é garantido pela realidade das coisas que isso vai acontecer. Isso que vocês dizem que contribui para a guerra também vai contribuir para a paz perpétua. A questão é saltar desse momento de guerra para o momento dos artigos do Kant. Mas as condições de possibilidade já estão aí para vocês. E essa ideia não é original dos suplementos, ele desenvolveu antes num outro livro. A ideia de uma história universal de 1784. É curioso, né, Pedro? Porque essa concepção de história vai ficar cada vez mais popular, né? Então a gente vai ver o surgimento da história enquanto a disciplina nesse período aí pós-Kant, né? O Schiller vai ser um historiador das guerras e vai trabalhar um pouco essa ideia, e daí em diante esse tema vai ficar muito popular. Com Hegel isso se torna determinante, e com Marx também, né? Então você vê, o que o Kant está fazendo aqui é mais ou menos o que o Marx vai fazer depois com a questão da luta de classe, né? Vai falar, ó, a luta de classe é um elemento que está presente em toda a história, e a partir disso eu consigo ver um fio condutor que vai nos levar a uma sociedade sem classe, é a sociedade comunista. No caso do Kant, que ele está fazendo isso do ponto de vista da interação entre os Estados nacionais. Ele está falando, olha, se você analisar o egoísmo humano, as formas institucionais e como os Estados vão se organizando e como que isso está se desdobrando no tempo, a gente percebe que a gente está caminhando para uma paz perpétua. Então seria mais ou menos essa ideia de olhar para a história e ver esse fio gradual que dá um salto dedutivo e falar assim, o fim desse processo histórico vai ser a paz perpétua. E aqui você tem que se lembrar que o Kant não é um determinista, né, Pedro? Então ele não está dizendo que a natureza está determinando que o ser humano vai agir dessa ou daquela maneira. Ela está dizendo que a natureza favorece certas coisas que, tendo em vista que o ser humano é racional e tendo em vista que ele é moral, ele vai construir instituições que vão cada vez mais caminhar para essa harmonização e essa paz perpétua duradoura. E essa ação é indireta e muitas vezes paradoxal. Um exemplo disso é a guerra, né? A guerra, que deveria ser o oposto da paz, na verdade vai contribuir para a paz duradoura. Se você analisar como se davam, por exemplo, os deslocamentos de migração de povos, por exemplo, que formaram a Bulgária, os povos das invasões bárbaras que entraram no território da Europa, as grandes navegações, isso é tudo resultado da guerra. Então, no caso das grandes navegações, uma das coisas que contribuiu foi o fato dos otomanos começarem a fazer guerra no leste e ocuparem todos os territórios que davam ligação com a Rota da Seda para o Oriente, para a Índia e China. Isso levou à necessidade de se abrir novas rotas e eles achavam que pelas navegações isso era possível, e era possível mesmo. Então, a própria guerra vai levar a uma dispersão dos seres humanos por todo o globo, conforme os povos vão migrando, conforme eles vão sendo ameaçados por outros povos. E essa dispersão também não só vai fazer uma ocupação do globo, mas o contato entre os povos, o que é essencial para essa paz perpétua. Depois disso,
A ameaça constante de outros grupos ao seu redor vai levar com que os povos se organizem em estados, porque a partir da construção desses estados você vai poder estabelecer mecanismos de proteção mútua. E aí dentro do estado vai ser possível criar a Constituição republicana que o Kant considerou lá nos artigos essencial para a paz duradoura. Se os povos só ficarem dispersos fora de estados, o desenvolvimento de sair desse estado aí mais bruto, mais primitivo, para um estado republicano não vai acontecer. Então olha que doideira. A guerra leva à dispersão, que leva ao contato com outros povos, que leva ao conflito, que obriga eles a se organizarem em estados, que depois vai desenvolver para uma república. E olha que interessante a questão da natureza aqui presente, né, Pedro? Então, se todas as pessoas tivessem a mesma religião, a mesma cultura ou a mesma língua, tudo poderia ser conduzido a um monarca, né, unificado, que poderia, né, abusar do poder, poderia ter esse elemento de ditatorial e autoritarismo maior. Mas a natureza fez os seres humanos capazes de criar culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, o que colabora para justamente você não conseguir essa unificação e você forçar, né, essa dispersão da humanidade, dando esse processo que você acabou de narrar aí. Então, a pluralidade, essa dimensão farta da natureza humana, ela acaba fortalecendo a noção de que o único caminho, tendo em vista isso, é o equilíbrio. É justamente você constituir estados nacionais e esses estados começar a se relacionar de maneira equilibrada e de maneira não violenta. É claro que é um processo histórico longo, é o que ele está chamando a atenção aqui. Então, por muito tempo você viu o conflito entre esses estados, mas no fim do dia, no fim da história, a gente vai ter que caminhar para isso. Um termo está muito popular hoje em dia, né, que é a ordem multipolar. Então, a gente está vivendo uma ordem multipolar hoje, que é justamente o que o Kant está chamando a atenção. O que é uma ordem multipolar? É que nós não teremos mais essa condução internacional a partir de uma ou duas potências. Você vai ter várias regiões de interesse, regiões de influência, regiões de poder. A interação entre os países, as nações e esses blocos vai ter que se dar através da diplomacia. Outro instrumento utilizado pela natureza é o comércio. Só que esse princípio do comércio não consegue conviver com uma guerra a longo prazo de grande escopo. Porque uma guerra dessa destrói rotas de comércio, destrói grandes cidades e destrói grandes mercados consumidores. E aí, por causa do princípio do comércio, os estados vão tender a evitar grandes conflitos e tentar acabar com eles o mais rápido possível para que essa destruição não cresça muito. Então, o dinheiro é um dos meios principais para você sustentar uma paz duradoura. Acho que isso aqui gerou um problema para o Kant, né, Rodrigo, depois da Segunda Guerra, porque, de fato, com dinheiro ligado a um lastro, é bem mais difícil você manter uma guerra duradoura. Mas nos termos que nós temos hoje, de dívida externa e coisa e tal, fica complicado, porque dá para você fazer uma guerra, vender umas coisas, gerar uma indústria nacional. Se bem que o Kant falou contra também financiamento externo de guerra. É isso que eu ia falar. Não é não, porque o Kant proibiu esse financiamento aí. É verdade. Que a Kant ganhou de novo. Mas aqui o Kant, né, como sempre, aí, superando os seus posteriores, ele vai falar o seguinte, galera, não estou dizendo aqui que a paz perpétua é um destino garantido da humanidade, que ele vai acontecer, não é uma filosofia da história mecanicista, como a marxista, que é inevitável que o comunismo será a etapa final da história. O que ele está dizendo é, isso é uma possibilidade, e isso é uma possibilidade que está, de alguma maneira, propiciada pela natureza humana. Se nós vamos ou não construir isso, vai depender da liberdade humana. Então, Frederico Krepp adora falar que o marxismo, o materialismo tem um problema com a liberdade. Esse aqui é o problema. É esse mecanicismo histórico que está aqui no Kant falando, não tem mecanicismo histórico. Isso é uma possibilidade que vai depender da gente usar esses elementos da natureza que estão a nosso favor e usar os elementos da razão para fortificar esses elementos da natureza. Então, a paz perpétua é algo construído conscientemente. Ele é propiciado pela natureza, mas é a consciência e a liberdade que vai garanti-los e vai construí-los na prática, na efetividade. Então, isso aqui é um recado importante que garante a liberdade humana e que faz um alerta, né, Pedro? Isso aqui não vai vir sozinho, não vai vir aleatório, não. Isso aqui tem que ser construído de maneira consciente, com diplomacia, com política. Na época do Kant, Rodrigo, a diplomacia era vista como uma espécie de preparação para a guerra. Entendeu? Por isso que ele fala muito disso do tratado de paz, não pode antecipar um conflito futuro. A diplomacia era assim, olha, eu vou segurar o inimigo aqui quando a situação apertar, vou atrasar essa guerra aqui para eu conseguir terminar outra guerra. Ela era vista como um jogo de xadrez, entendeu?
Vou organizar minhas peças para quando chegar a hora eu dar o checkmate. E hoje em dia, muito talvez por causa disso, a diplomacia não é vista como uma preparação para a guerra. Talvez a de alguns países seja, né, Rodrigo? Mas, em geral, a diplomacia é sobre uma cooperação internacional, sobre uma grande amizade internacional que vai permitir que todos floresçam juntos. Então, se na prática alguns países desrespeitam isso, coisa e tal, ok. Mas a ideia da diplomacia é você ter o seu interesse defendido, mas nunca tentar chegar nesse momento da guerra, sempre tentar resolver através da cooperação. Então é uma mudança completa de paradigma. E olha, vamos pensar um pouquinho nessa questão das mudanças. O conflito entre os povos, o interesse econômico e a necessidade de se proteger. Da época do Kant até ali o século XXI, a gente viu muitas guerras, guerras curtas, guerras longas, e a gente viu as duas grandes guerras mundiais. E aí, será que a gente pode dizer que essa garantia se cumpriu, Rodrigo? Ou apenas parcialmente? Vamos discutir isso um pouco. Porque, olha só, durante a Guerra Fria, pós-Guerra Mundial, a gente chegou no momento, finalmente, onde nós temos dois grupos humanos que têm a capacidade de destruir a vida na Terra. E a gente não destruiu. A gente teve paz. Teve vários conflitos menores, mas os mais poderosos estados não entraram em guerra. A gente viu surgir a ONU, viu surgir todas essas políticas aí da ONU de ajuda humanitária, de intervenção pacífica, de manutenção da paz, de envio de alimentos. Conflitos comerciais que antigamente seriam resolvidos na porrada, agora são resolvidos num tribunal. E essa interdependência econômica que se tornou fundamental, porque quando você tem uma teia de relações econômicas ali na Europa, você cria então uma paz dentro ali da Europa, criou a União Europeia, que vai permitir com que uma segunda guerra não aconteça de novo. E aí essas guerras estão acontecendo ali onde não teve essa integração por questões ali geopolíticas. Era mais ou menos isso que eles estavam tentando fazer ali no Oriente Médio, até que começou essas guerraiadas danadas lá e meio que não deu certo por enquanto. E aí, Rodrigo, o que você acha? Você acha que se cumpriu ou não se cumpriu? E você especialmente que estava meio crítico, né? Não estava botando fé nessas garantias da natureza aí. O que você acha? Eu acho que, assim, é um dado. A grande questão não é se a gente já chegou no estado de paz perpétua. Isso aí seria ridículo dizer, né? Não chegamos. Sim. Há 100 anos atrás não existia nenhum tipo de instituição que promovesse esse tipo de diplomacia que você listou. Então, o Kant fala, né, da Liga das Nações. A gente fala aqui da Liga das Nações, das Nações Unidas, como dois elementos que surgiram depois disso. Mas a própria Cruz Vermelha ou qualquer tipo de instituição internacional que luta por algum tipo de direito, nesse aspecto, digamos assim, essa natureza transformada em racionalidade e buscando a paz, né, nesse sentido. Então, eu acho que o fato de existir todas essas instituições é prova que o Kant tinha razão e que está em aberto, né? Porque a gente não pode acusar o Kant da paz perpétua não ter chegado, porque ele falou que ela não era uma determinante que ia acontecer. Ele falou que ele é uma possibilidade. E tudo que a gente construiu nos últimos 100 anos, eu acho que mostra que, pelo menos, se aproximar desse ideal regulativo é uma possibilidade muito concreta, né? A gente cada vez mais constrói esses elementos que podem sugerir para a gente que é possível no futuro a gente construir a paz perpétua. Então vamos para o próximo suplemento, o artigo secreto. Obviamente, né, esse artigo secreto não é de fato secreto, né? Tendo em vista que isso aqui é um tratado público que o Kant está apresentando, com razões, motivos, fundamentação teórica do como que a gente pode construir a paz perpétua. Ele usou esse termo só para amenizar a situação, né? Porque no fim das contas esse aqui é um problema, ele está tentando resolver e defender um ponto que é um problema antigo, né, Pedro? Que o Pedro vai poder remontar esse problema aqui ao Platão, né? Que é o problema os políticos precisam ouvir os filósofos, né? Ou então, pelo menos, né, os políticos têm que ler a filosofia e ler a fundamentação e ver que isso faz todo sentido e colocar isso em prática, porque esses premissas e esses artigos e essa fundamentação teórica, se você não tem a política lidando com isso e desenvolvendo institucionalidades e mudando leis e construindo leis para botar isso em prática, aí realmente, como Kant disse, né, isso não vai passar de uma tendência da natureza humana, mas nunca vai se tornar uma verdade empírica e política, ética da humanidade, porque você não vai conseguir essa construção. E aqui a gente não está naquele nível, né, da sofocracia lá do rei filósofo, não é disso que o Kant está tratando, mas como consultores, né, de guerra e de paz. Então, os filósofos, assim como qualquer outros intelectuais que precisam ser ouvidos, né, sociólogos,
o pessoal da ciência política, o pessoal da diplomacia, precisa ser ouvido pelo governante, e essa reflexão tem que fazer parte, né, da tomada de decisão do político. É exatamente isso que o Kant está defendendo. Então, o filósofo também tem que estar presente nesse debate de tomada de decisão, porque ele tem uma contribuição a dar que talvez seja vital para essa construção dessa paz perpétua. Disso que o Rodrigo falou, é importante frisar que naquela época acontecia mais, né, de você prender o filósofo por escrever uma ideia crítica ao governo diferente da ideologia que governava. Hoje em dia isso talvez até aconteça em alguns lugares, mas não é mais tão comum. Será que por causa do Kant? O ponto é, a filosofia é uma eterna esquerda, no sentido não hoje em dia de esquerda, mas no sentido lá da esquerda e direita, lá na França, onde surgiu o termo. A filosofia é uma eterna oposição. A filosofia sempre vai estar fazendo um exame crítico das ideias que são vigentes. E isso vale inclusive para ideias boas. Por que não, Rodrigo? Democracia é ótimo, adoro democracia, democracia é uma delícia. Mas a gente tem que fazer uma análise crítica da democracia, igual Platão fez. Você pode não concordar, mas você tem que fazer. E o Rodrigo falou dos diplomatas, a gente pode mencionar os economistas, os juristas. Só que essas pessoas elas têm um compromisso com as suas áreas e elas têm um compromisso com o seu governo também. E isso implica num compromisso com o status quo. Não é à toa, né, Rodrigo, que muitas pessoas dessas áreas, quando assumem um cargo, vão agora se envolver com um compromisso ali estatal ali de uma certa agenda. É o caso dos cargos intermediários entre os professores e a gestão pública, que tem que fazer a política que o governo manda, gostem ou não. O filósofo não tem esse compromisso. Como o filósofo só tem o compromisso com a verdade, com o bem, alguns deles, né, Rodrigo? O que isso implica? Que ele pode olhar para qualquer plano e criticar. Só que isso só é possível se ele tiver garantias de poder expor essa opinião. Existem filósofos como Sócrates que tiveram culhão de falar assim, não, foda-se, eu vou opinar o que eu acho que é verdade, vou argumentar, quiser me matar, me mata. Existem, mas nem todo mundo vai ter o privilégio de nascer com a alma de ouro, como diria o Platão. Porque a ideia aqui, né, Rodrigo, não é criar o partido filosofal e começar a militar por mudanças na política, não é fazer um rei filósofo, né, eleger um filósofo presidente, uma bancada dos filósofos. Não tem nada a ver com isso. Deixamos aí o Fórum para o Novo Trabalhismo aí do Fred, o PCBR do Jones Manuel fazer essa mudança aí. Mesmo porque, né, Rodrigo, o poder político, ele tende a corromper esse juízo normativo. A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Normativa é sobre o que deveria ser e descritiva é sobre o que é. O Rodrigo gosta de falar, né, Rodrigo? A política é a arte do possível. Então, quando você ganha poder político, você tende a ter essa visão aí mais pragmática, mais realpolitik. E aí você perde essa perspectiva do filósofo normativo, como as coisas deveriam ser. Eu acho até que o Kant não vai tão longe que os políticos devem ouvir os filósofos, eles só não podem impedir os filósofos de falar. E aí, se alguém ouvir os filósofos e mudar, ótimo. Fala, caramba, a gente pode pensar o marxismo, né? Goste ou não, o cara publicou, as pessoas ouviram e isso criou um movimento político em cima dessas ideias filosóficas. Mesma coisa lá com o Hegel, né? A gente estava estudando a esquerda e a direita hegeliana uns vídeos para trás aí, mesma ideia. Pode chamar o Marx de filósofo não, porque os filósofos só interpretaram o mundo e ele mudou o mundo. Então, ele entra em outra categoria aí. Os marxistas ficam bravos. Se criar ideias que influenciaram correntes políticas conta como mudar o mundo, absolutamente todos os filósofos mudaram o mundo. Porque o Marx não mudou nada, assim, concretamente. Ele mudou alguma coisa, assim, fisicamente? Ele foi lá, materialmente, foi lá e fez alguma coisa? Agora, se ele escreveu um livro, publicou um manifesto, botou uma ideia para rodar, e outras pessoas em outro país pegaram essa ideia e agiram politicamente, beleza, a história da filosofia toda é feita por filósofos que mudaram o mundo. Aí tudo bem. Então ficou claro aqui qual é o ponto que o Kant está chamando a atenção. Então, os filósofos têm que ter o direito de falar, a liberdade de expressão para criticar é o seu dever enquanto filósofos. Essa crítica ela tem que ecoar nas esferas de tomada de decisão, ou ela deveria ecoar nas esferas de tomada de decisão. A vantagem do filósofo é não só sua formação para fazer essa crítica, mas também o fato de que ele não compõe corporações, ele não tem grupos de pressão, ele não se envolve diretamente com interesses que poderiam manchar essa crítica. Então, é uma ideia, talvez até criticável, né, Pedro? Que o filósofo é neutro o suficiente para cumprir um papel importante na crítica de como as coisas são feitas. Esse que eu acho que é o ponto aqui.
Pode-se discutir se o filósofo é realmente tão neutro assim, mas o fato é que ele tem as ferramentas para fazer essa crítica. Então, eu acho que isso a gente pode concordar. A gente tem algumas garantias dessa, por exemplo, na liberdade de cátedra, né? Na liberdade de expressão, salvaguardada algumas exceções, e eu acho que isso ecoa muito com essa proposta do Kant aqui. Porque talvez, assim, acho que uma dificuldade das pessoas ao aceitar o debate público e a liberdade de expressão é que você tem certeza do que é o melhor, do que é o certo. Você não parou para pensar que o seu grupo político possa ter se enganado em algum momento. Mas as outras pessoas têm direito a ter essa mesma crença dogmática na garantia política do seu movimento. Só que vamos pensar no trabalhismo, né, Rodrigo? Você acha, por exemplo, que o João Goulart deveria ter feito diferente? Com certeza. Com Passado o certeza. rodo na tropa que veio Juiz de Fora, para começo de conversa. Exatamente. O fato de que a gente passou esse tempo todo na ditadura, foi redemocratizado, estamos aqui agora olhando, a gente olha para trás e vê os erros do passado, que lá na hora não era possível. Ao não querer que alguém fale, que alguém tenha uma opinião diversa da sua, você está dizendo assim, olha, minha corrente política nunca errou, nunca fez nada abaixo do perfeito. Pô, não é possível isso. É claro que tem divergências e às vezes o olhar do outro vai ser fundamental. Então, mesmo que você não seja comunista, ter o Jones Manuel ali, ó, falando, criticando o PT, criticando a política, é essencial para você às vezes ver uma visão que você não veria. E você pode tirar dele. É o que o Sêneca uma vez fez, Rodrigo. Criticaram ele porque ele estava citando ideias epicuristas. Ele falou, as ideias são do universo. Se a ideia for boa, eu boto para dentro. Tem isso aqui não. E os governos que permitirem essa pluralidade de ideias, de pesquisas, de debates, eles vão florescer justamente porque as melhores ideias vão poder ganhar espaço. E aí você não precisa de um governo dos filósofos, só deixa os filósofos falarem e se alguém ouvir e a ideia funcionar, ela vai reverberar desde coisas como separação dos poderes, alienação, todas são ideias que mesmo, por exemplo, que você não seja marxista, em algum sentido aquele conceito de alienação foi sendo evoluído, foi sendo transformado e vai se enraizando na política concreta, na política real. Em tempos de polarização, de mentira, de fake news, você percebe como é importante, né, ter essa, digamos assim, esse grupo de pessoas independentes para fazer essa crítica. Então, e você pode avaliar, né, se esse intelectual ele é meritório, quanto mais crítico ele for, inclusive, né, eu acho que um elemento que você pode usar, né, Pedro, para balizar se o cara é bom ou não, o quanto ele critica o próprio movimento dele, ou o próprio partido dele, ou o próprio corrente filosófica a qual ele segue. Então, quanto mais você perceber que esse cara critica suas próprias ideias, seu próprio movimento, seu próprio lado, digamos assim, mais crítico ele é. Então, mais a gente percebe essa contribuição que ele pode dar ao movimento. É claro que ele nunca é bem visto, né, Pedro? Então, você pega aí o Frederico Krepp, aí, nosso amigo, ele tem vídeos detonando o próprio PDT que ele faz parte. Então, falando os erros, os problemas, por que não consegue ir para frente. Você pega o Jones Manuel, ele fala sobre, né, como que o PCB, que é o antigo partido dele, os erros que cometeu da redemocratização para cá, da ditadura para cá. Então, quando alguém, um intelectual, ele é crítico do próprio movimento ao qual ele faz parte, ele está ocupando esse lugar, né, Pedro, que o Kant está chamando aqui o lugar do filósofo crítico, que aponta os problemas, aponta as soluções. Manuel filósofo, será que ele aceita? Ele não deve aceitar não, porque ele está transformando o mundo, né? Mas a ideia é essa daí, a ideia é você conseguir produzir uma massa crítica que vai fazer avançar o que o Kant está falando que é o objetivo final, que pode ser construído, talvez nunca se construa, porque depende da liberdade humana, que é a paz perpétua. Mas se duas coisas, Rodrigo. Primeiro, você foi longe, já foi na alma de ouro. Eu já quero um Frederico Krepp e um Jones rebaixado que só critica a esquerda, não precisa nem criticar o próprio movimento político. Mas tem gente que, eu sou comunista, não critico nada da esquerda para não dar munição para a direita. Isso aí já é uma derrota, já falhou miseravelmente. Assim, não pode ser assim. Pelo menos o amplo campo político seu, você tem que criticar para separar o joio do trigo, para falar, essa esquerda aí que faz isso aí, não mexo com isso não, a minha esquerda tá mais para cá. Mas se a gente chegar no nível alma de ouro aí de criticar o próprio movimento específico, excelente. Agora, outra coisa, Rodrigo, é que independente se vai realizar ou não, o fato é, ter esse ideal normativo como horizonte já ajuda a melhorar bastante, né? Com certeza. Porque senão você fica até perdido, né? Como é que você vai fazer essa construção? É isso. E na próxima parte, os apêndices da paz perpétua.
Rodrigo R. de Carvalho comentando os comentários. Vamos ver aqui os nossos alimentos da alma que os nossos espectadores, ouvintes, audiência deixaram para nós. E o primeiro comentário é de Giovana Santana. Sou aluna da psicologia da UFJF e adorei o podcast. Fiquei surpresa quando citaram o ICH. Sucesso para vocês. Então imagina só, Rodrigo, ela andando pela Praça Vermelha, depois de comer um salgado maçudo e sem graça e um café aguado e amargo ao mesmo tempo, ela, de repente, ouve a gente falar do CH e toma aquele susto. Melhor que isso, só se tivesse me encontrado lá saindo da aulinha. Exatamente. Aí fala que dia que você tá indo lá para seu grupo de estudos, que aí, quem sabe ela não te acha lá. Agora acabou o grupo de estudos, mas eu tô pensando em matricular em filosofia indiana pra ver qual é a boa. Com Dirip. Que aí é sexta-feira. Se tiver lá sexta-feira, só falar. Tem que ter, a gente não tem uma foto com fã, né? Pô, podia ser uma primeira foto com fã. Não tivemos esse momento ainda, né? Frederico Crepe acho que já viveu, eu não. Vem aí. Segundo comentário, num dos vídeos de Simone de Beauvoir, Alexandre Rodrigues comenta o seguinte: voto feminino, uma piada sem graça, motivo pelo qual Fernando Collor foi eleito e deu no que deu. Aparentemente o Alexandre Rodrigo tá com a impressão de que apenas as mulheres votaram no Collor e nenhum homem votou no Collor, e os homens todos sempre votam pensando no que é melhor para o país, decidindo racionalmente qual é a melhor posição aí politicamente. Nenhum homem vota baseado em critérios fracos ou ruins, como existe, né? Não sei se você conhece essa história de que o Collor venceu só porque ele era bonito. Sim. E de fato existe o efeito halo, né? Efeito auréola aí, que é essa ideia na psicologia de que a gente confunde a beleza das pessoas com a inteligência, graça e capacidades das pessoas. O que você tem a dizer pro camarada? Eu tenho a dizer pra ele, né, que é bizarro, porque fica parecendo que o Collor foi o único presidente merda que a gente teve, né? Os outros todos foram bons. Né? Foi só no Collor que deu errado porque ele era bonito. Então, assim, todos os presidentes feios que a gente teve, aí não teve influência do voto feminino, aí foi de boaça. Então, assim, a barbaridade, né? A pessoa quer falar merda e arruma um motivo sempre pra isso. Mas é isso aí. Próximo comentário, @GMDM. E você acredita no vídeo sobre Bobbio que ao usar Bobbio como referência de pensamento, a esquerda rebate porque ele era de família rica? Já escutei que Bobbio não tem lugar de fala, porque nunca foi chão de fábrica e não foi de qualquer Zé Ruela, não, que me disse isso. Será que foi o Jones Manuel, Rodrigo? Ou foi o Ian Neves? Foi alguém assim muito importante? Se a ignorância é a ausência de conhecimento, aquele que recusa o conhecimento é o quê? Ontem teve uma polêmica em sala que foi parecida com isso aí, o raciocínio é o mesmo, né? A gente deve fazer um vídeo sobre o lugar de fala aí, da Djamila Ribeiro, e discutir os problemas e as vantagens dessa concepção. Mas a aluna falou comigo que porque eu não tinha uma religião específica, eu não poderia falar profundamente sobre religiões, porque só pode falar sobre religiões quem vive a religião. Então, um pouco do argumento dela era justamente esse argumento do lugar de fala. Então, assim, é claro que eu acredito nisso, porque esse está sendo um pouco o ethos do nosso momento, né? Então, isso vai estar na esquerda, vai estar na direita, vai estar em tudo quanto é lugar. Essa noção de que só porque o cara é europeu, é branco ou é rico, ele não pode ter uma reflexão importante sobre os temas. Então, assim, no caso do Bobbio, para quem não conhece aí, o nosso episódio sobre o Bobbio e sobre o Stuart Mill é sobre liberalismo social. Então, assim, se você pegar hoje e ler o liberalismo social do Bill e do Bobbio, você vai ver que ele é mais avançado do que a nossa esquerda liberal hoje. Então, assim, é bizarro. O cara queria, por exemplo, controle estatal de várias partes, né, do Estado, por exemplo, educação e saúde deveria ser controle estatal. Então, é uma coisa muito mais avançada do que a gente tem hoje. Né? Então, assim, é bizarro você pensar que, nesse caso, né, a esquerda não consegue se apropriar nem dos autores liberais que estão à esquerda das ideias de esquerda corrente do momento. Né? Então, assim, você bater um Bobbio e um Mill contra um Haddad da vida, nossa senhora, não sobra nada, coitado. E assim, Rodrigo, quantos autores comunistas foram chão de fábrica exatamente, assim? Será que isso é relevante? Marx não foi chão de fábrica, né? A gente vai jogar fora, então, toda a esquerda e os comunistas? Não vai, né? Não faz sentido essa crítica aqui que esse colega comunista fez. Mesmo porque... nós somos puxa-saco do Jones. O Jones tem isso, ele lê de tudo, tá bem informado, faz suas críticas, porque você tem que entender, e o que for bom do seu inimigo, você pega pra você se apropria, e é isso, meu filho, é isso, vai ser seu.
entendeu? Uma coisa importante também nessa ideia da aproximação é que fazer uma reflexão às vezes exige uma distância do objeto de reflexão. Então, a pessoa está imersa, ela tem uma percepção bem profunda, rica em detalhes e experiências. Mas, às vezes, ela não consegue refletir sobre o que ela está vivendo, justamente porque ela está presa nessa causalidade aí de tristezas, alegrias que aquela experiência causa nela. Então, essa distância, às vezes, é fundamental para você olhar para o objeto. A minha resposta para minha aluna foi exatamente nessa direção. Eu perguntei para ela: o que é mais fácil perceber problemas, erros? Alguém que faz parte da religião ou alguém que está de fora da religião? E aí ela reconheceu: alguém que está dentro tem mais dificuldade de reconhecer erros, problemas, contradições. Eu falo, então, esse é o ponto. Então, alguém que está fora da religião, mas que estuda a religião, tem a capacidade de dar respostas e dar interpretações que às vezes traz à luz elementos que quem está dentro não. E quem está dentro consegue trazer elementos que quem está fora não consegue. Então a grande questão não é um ou outro, mas como que os dois podem se complementar nessa questão. Para trás aí, voltamos lá no Sócrates. O Sócrates não está vivendo, ele faz as questões, e quem está vivendo responde. A partir do diálogo a gente tem uma visão mais profunda. Nosso ouvinte, Grandmaster Plus, Isabela Barros, deixa o seguinte comentário no episódio sobre a morte. A morte é a libertação do espírito do cárcere do corpo. Eu acho que todo mundo concorda que a morte é o desligamento do espírito, ou o corpo deixando de funcionar, se você for materialista. Mas essa ideia de cárcere, né, Rodrigo, é uma ideia mais puxada para o gnosticismo, é uma leitura do espiritismo kardecista dela aí mais gnóstica. Hoje em dia eu já vejo que nem é a visão tradicional do cristianismo, essa ideia de cárcere, né, que é uma leitura de Platão, talvez, desses gnósticos também. E tem um episódio sobre o demiurgo, que tem tudo a ver sobre gnosticismo, no nosso canal do YouTube. Então, se você só ouve a gente, você pode também ir conferir esse vídeo, que ficou muito bom, né, Rodrigo? Modéstia à parte. Nosso top 1 da balada aí, por enquanto. E o último comentário foi um cara que foi ouvir lá um podcast de Sartre, e ele gostou demais do nosso canal, falando que nós passamos o conhecimento de forma clara e objetiva. Obrigado, agradeceu pelo conhecimento bonito. Fala o nome aí, ó, o cara lá, pô. Júlio César Fernandes de Pinto. E aí ele deixou a seguinte questão, que eu vou lançar para você, porque eu tô com ele aqui um pouquinho. Uma contribuição para pensar sobre a ética e moral em Sartre. Respeitar a liberdade de todos os sujeitos, porque todos são iguais e possuem a mesma liberdade e responsabilidade que eu possuo. Poderia articular isso como um princípio ético ou moral para o existencialismo. Aí vem o mas, né, Rodrigo? Mas sempre lembrar que não existem valores morais ou princípios éticos pré-definidos externamente. Ao contrário, cada pessoa cria suas leis próprias. Ao contrário, cada pessoa cria seus próprios valores por meio de suas escolhas e ações. Porém, lembrando, Sartre afirma que, ao escolher livremente, o indivíduo está implicitamente escolhendo a liberdade também para os demais, pois ao agir de modo a negar a liberdade do outro, estaria contradizendo a liberdade que escolheu para si mesmo. E só podemos falar ou refletir quando em situação. E esses conceitos têm a ver com o que foi dito no vídeo sobre má-fé, autenticidade e liberdade. A gente discutiu muito isso lá, né? Que o grande problema aqui é que quando ele fala que não há elementos universais para determinar a moral, ele vai cair necessariamente num tipo de relativismo. Então, isso está implícito quando ele fala, não, cada um vai trazer em si, construir em si os valores. Então, assim, isso é um tipo de relativismo. E aí, qual que é a nossa discussão que aconteceu lá e qual é o meu problema com isso até hoje, e eu acho que nunca vai ser sanado, né? É que quando você fala, você tenta resolver isso dizendo que quando você constrói o padrão de humanidade, o ideal de humanidade. Só que isso é totalmente abstrato, assim. O que isso quer dizer exatamente? E como que isso impede de que duas pessoas produzam valores éticos conflitantes e como que a gente vai resolver isso, né? Ah, não, é tudo válido mesmo? É assim que a gente vai resolver com relativismo? É tudo válido, tudo normal, tudo tranquilo, só que o meu ideal de humanidade é um, o seu é outro. Como que isso vai ser mediado do ponto de vista ético, do ponto de vista político? Esse que é o grande problema. Se você pega uma ética kantiana, ele resolve isso porque ele fala, não é relativo. Tem um padrão racional, ético, e esse padrão racional tem que ser respeitado por todos os seres racionais. E aqui, ele tira essa amarra, essa âncora metafísica racional e coloca uma liberdade quase que pura. E esse é o grande problema para mim. Assim. Para mim é abstrato, ele não me dá critério de construção do que é a ação correta, porque ele bota justamente nesse elemento da liberdade. E o outro grande problema disso é como é que você vai lidar com o conflito entre liberdades. Isso que ele botou antes do mais
que eu vou respeitar a liberdade dos outros porque eu sou livre, sou responsável, eles também são. Se eu for por esse caminho, eu vou cair no Kant, eu vou chegar no Kant. Existe uma dignidade humana e isso se torna um critério universal. E aí não adianta você falar mais depois. Se o critério universal é essa dignidade humana que eu reconheço na minha liberdade, na sua liberdade, na liberdade de todo mundo, aí não posso dizer que não existe um critério anterior, porque existe. É o respeito a essa dignidade dos seres livres. Todos somos seres livres, então eu não posso matar uma pessoa. Aí pronto, já entrei no Kant, já estou sendo kantiano, sem fingindo que não sou. Então eu tenho esse problema assim. Até o mais eu tô com você, só que eu acho que até o mais a gente volta no Kant. Aí depois do mais eu acho que há uma contradição. Não sei, ainda ninguém me convenceu. É isso, Rodrigo, bora lá e deixe seu comentário, nosso alimento da alma. Então chegamos ao fechamento teórico da paz perpétua. Depois dos artigos e dos suplementos, o Kant trouxe os apêndices como um encerramento aí, concluindo tudo que ficou em aberto. E a grande questão desses apêndices, diferente dos artigos, que são uma proposta que levaria à paz perpétua, e os suplementos, que são as garantias que fariam que essa paz perpétua pudesse ser implementada, ele vem discutir as questões da política real. Como eu vou conciliar a política real cheia de interesses com a moral? Será que isso é possível? Será que isso é necessário? São questões aí de filosofia política que o Kant vai tentar mais ou menos responder. Quando eu começo a minha aula de filosofia política lá na escola, Pedro, eu sempre falo sobre a primeira grande batalha, que é a dos utopistas contra os realistas, né? Que aí eu começo ali em Platão, Sócrates, Platão, e vou até Maquiavel, que seria aí o primeiro realista. E aí depois eu entro nos contratualistas. Então o objetivo do apêndice é, de alguma maneira, tentar superar essa dicotomia entre utopia e realidade, como o Pedro acabou de falar. Então é como que eu faço a ponte entre teoria e prática, como que eu mostro para esses governantes que olham para a ética, olham para o direito e falam, isso aí não tem como condição de você executar, isso aí é ingenuidade, isso aí é utopia só, eu preciso lidar com o que é real, o que é concreto, o que é o prudente do ponto de vista político. Então é muito na concepção. Eu estava estudando para o concurso, aí eu li lá a frase magnífica, né? Que se você for justo, você perecerá diante de tantos injustos. Então essa noção, né, de que o político, para sobreviver, ele não pode levar em conta essa ética kantiana ou essa ética cristã, porque ele está fadado ao fracasso se assim for. Então o objetivo do apêndice é esse, é fazer a ponte de teoria e prática e mostrar que ele não está defendendo uma utopia nesse sentido, né, antigo e medieval. E no texto, para ilustrar essa tensão, ele recorre a uma metáfora. O deus romano Término, guardião inflexível das fronteiras da moral, do certo e errado, e Júpiter, o administrador do poder, voltado para essa prática e essa prudência política. Num primeiro momento, os dois parecem estar em conflito, como disse Maquiavel, mas isso não é verdade. A própria ideia de direito, que é fundamental para a ideia de política, mesmo a política real, concreta, ela é fundamentada no ideal normativo da ética. A moral estabelece leis incondicionais e a política vai ter que seguir elas, porque mesmo que você tenha uma visão bem minimalista, que a única lei incondicional é o respeito à Constituição. Isso é uma lei incondicional. É uma lei moral, no fim do dia. Porque quem estabelece os limites do direito e da política seria a Constituição. Então a ideia de respeitar essa Constituição acima de tudo é um princípio ético. Só que na prática a gente tem esses políticos realistas que têm essas práticas que violam a moral e que ao violar a moral criam problemas políticos. Justamente porque eles deixam os interesses e as conveniências ditarem as regras do jogo e não o ideal regulativo ético. Essa visão do político realista e essas práticas que a gente vai tentar explicar aqui agora, elas são ruins, mesmo sendo úteis, porque elas corroem a própria política. Então, o que é útil a curto prazo, a longo prazo, na verdade, vai ser terrível. Quais são elas, Rodrigo? A primeira dela, né, é a fac et excusa. O que é isso? Age e depois justifica. Isso aqui é clássico, vocês vão entender tranquilamente. O que o governante faz nesse caso? Ele arbitrariamente toma uma decisão, sei lá, invade um território, anexa um território, faz uma batalha comercial, taxa um produto importado de outra nação e depois ele vem tentando justificar a ação dele. Então, é um tipo de estratégia, um tipo de lógica de dominação, né? É muito usado entre os países e antigamente era mais usado ainda, obviamente, mas até se vocês veem qualquer
coisa similar com o que está acontecendo hoje, é isso aí mesmo. A ideia é que, uma vez consumado o ato, fica muito mais fácil você depois justificá-lo, mostrar os motivos, as razões, os porquês, né, Pedro? Exatamente. A segunda máxima é se feciste, nega. Se fizeste, nega. E é simples, é você se recusar terminantemente a admitir um ato que não seja bom para sua imagem, para o seu interesse. Mas você fez. Mesmo que tenha evidências claras de que foi você que fez, você nega, atribui uma conspiração ou a rebeldes, alguma coisa que outra pessoa fez, bota na conta de outra pessoa. No limite, se você não conseguir colocar num bode expiatório, você diz que circunstâncias além da sua capacidade obrigaram isso aí a acontecer. Isso aí me lembrou o filme O Aprendiz aí, né, que o Trump aprendeu, foi ensinado essa parada de nunca dizer que você foi derrotado. Sempre afirmar, mesmo quando você foi, sim, explicitamente derrotado, você afirma que você ganhou, você cria uma narrativa que você ganhou, que de alguma maneira o seu público vai apoiar essa narrativa e vai construir essa narrativa para você. Trump está fazendo o contrário do Kant, então. Vem aí a guerra perpétua. A terceira é divide et impera. Dividir e governar. Isso é um clássico, né, do Império Romano. Se você já viu qualquer filme de Império Romano, aquele Britânia maravilhoso, né, Pedro? Já viu essa série? Essa série é magnífica. E a vibe dos romanos é o quê? A gente precisa chegar lá no lugar, dividir as tribos, jogar uma tribo contra a outra. A gente compra uma tribo, fala que ela que vai governar o território, ela faz guerra contra outra tribo, a gente ajuda, o caos se impera e depois todos estão fracos, o Império Romano chega e ocupa. Então é essa noção de que você precisa dividir os seus oponentes, pode ser internamente, pode ser também, obviamente, em estados nacionais, e individualmente você lidar com eles. Então, isso aí também é outra parada, né? O grande problema de hoje é justamente a formação dos blocos, como o BRICS, né? Que ele quer justamente lidar individualmente com esses países e não em bloco. O Mercosul, enfim. Então, o nosso querido Trump está ajudando bastante nesse vídeo de hoje. Mas apesar disso ser muito eficaz para consolidar o poder, para a conquista do poder, para manter o poder, isso detona completamente, né, a solidez do direito e a capacidade da diplomacia de agir e de construir laços e estabilidade, né, harmonia entre os países. Então, isso daí é um elemento que afasta, né, dessa ideal regulativo da paz perpétua. E é aí que Kant lança a diferença entre o moralista político e o político moral. O político moral, ele pega esse ideal regulativo ético e realmente usa isso como um norte, como um horizonte para suas práticas. Então vamos reformular prudentemente as instituições, vamos atuar de maneira que a política possa coexistir com esses princípios e vamos orientar tudo isso por esse direito e essa ética. Já o moralista político é o contrário. Ele vai adaptar a moral aos seus interesses políticos. Eu preciso justificar meus interesses. Não importa o que eu acho certo, o que eu acho errado. Quando for eu fazendo, vai estar certo. Quando for o outro fazendo, eu vou achar errado. A primeira postura, ela é orientada para essa paz perpétua. A segunda, não. A lição central, então, do apêndice é esse ordenamento, essa correlação entre moral e política. Então, a moral ela precisa antecipar a política, anteceder a política, concatenar com a política, se o objetivo central vai ser a paz perpétua. Então, aquela famosa frase, né, do imperativo categórico do Kant, age de tal modo que a máxima de tua ação possa valer de lei universal. Isso daí é o princípio, digamos assim, ético universal que tem que motivar e tem que ser respeitado em cada ação política, em cada ação diplomática que você vai constituir. Então, astúcia, oportunismo, essa capacidade de manipulação, essa capacidade de exercer pressão, nada disso vai construir a paz perpétua. Isso só vai construir desconfiança e o ruir, né, da diplomacia e do direito. Pedro Cortá, então fala a latinha aí para a galera e fala o que está nesse roteiro doido que você escreveu. Eu queria... Cadê minha varinha de Harry Potter que eu tinha aqui? Quase um feitiço do Harry Potter isso aqui, ó. Fiat justitia pereat mundus. Faça-se a justiça, ainda que o mundo pereça. Aqui é o princípio do Balian, né? Do Cruzados, né, Rodrigo? É exatamente, que o Gustavo tanto gosta. Então não é uma imprudência, não é isso que o Kant está defendendo, mas é não colocar o utilitarismo acima do que é certo. Mesmo porque o utilitarismo, normalmente na política, é curto prazo. E aí você vai sacrificar o que é perene pelo que é curto prazo. Então qual é o ponto do Kant aqui? É que não há essa
contradição entre ética e política que as pessoas colocam. Essa contradição ela é fruto, na verdade, do egoísmo e das disputas de poder, dos interesses egoístas do ser humano. Se os seres humanos, racionais como são, colocar de lado esses interesses e esse egoísmo, eles vão perceber que a ética e a política elas são complementares. Bom, se você foi convencido que a política deve se submeter à moral, agora a questão é como é que a gente vai executar isso? E é simples para o Kant. O que a gente vai usar nesse segundo apêndice é um princípio que vai regular tanto a moral quanto a política. E a ideia do Kant é você ter um direito público fundamentado pelo princípio da publicidade, que é o que vai ligar esses dois lados. A gente pode formular o princípio da seguinte maneira: toda ação relacionada ao direito dos outros, cuja máxima é incompatível com a publicidade, é injusta. Máxima é você criar uma regra. Então, por exemplo, acorde 5 horas da manhã, tome banho frio. Isso é uma máxima. Assim como o imperativo categórico do Kant: trate as pessoas como pessoas e não como objetos. Também é uma máxima. E aí aqui o Kant coloca isso. A sua máxima, para ela ser justa na política, ela tem que ser pública. A ideia aqui é que na política tem muitas coisas que são secretas, ocultas. E essas coisas, por princípio, são erradas. Para a política ser orientada para a moral e ser um caminho, um conduíte para a paz perpétua, ela tem que ser pública. Tudo que eu vou fazer tem que ser público. Então, os gastos do governo têm que ser públicos. As emendas dos deputados têm que ser públicas. O meu salário tem que ser público. Você tem que poder saber qualquer coisa. Esse movimento que a gente está vendo aí de emendas secretas e salários protegidos em segredos de justiça, gastos do governo em segredos de justiça, eles são prejudiciais para a saúde da nossa política. O critério mínimo não é se é de esquerda e se é de direita, se é avanço trabalhador ou não. É se é público. Tudo que é público é por princípio justo, porque o que é secreto, o que é oculto, não permite que as coisas se desenvolvam com transparência, com honestidade. Então eu venho e falo para vocês, como deputado, que a minha emenda vai ajudar o povo e, na verdade, eu estou colocando ali com alguns parceiros para eu poder ganhar um dinheiro por fora. Aí não dá. Por isso que tem que ser tudo bem publicizado. E aí, na melhor forma kantiana, esse é um critério que não depende da empiria. Você não precisa ir lá ver se funciona ou não. Por princípio, você já consegue aceitar realmente. Se vai ter um político que tem uma verba, ele tem que publicizar essa verba. Como ele vai usar, por quê? Então veio uma deputada aqui, Rodrigo, e deu uma van para a Secretaria de Cultura de Além Paraíba. Aí ela vai lá publicizar, ó, vai ter a van, o dinheiro é esse. Aí depois o secretário de Cultura vai fazer o edital, vai comprar a van e vai publicar. Ó, foram feitas essas propostas, a gente escolheu essa van por causa do preço disso, e pronto. Quem não gostar, contesta na justiça, porque as regras estão todas escritas. Esse é um outro exemplo de publicidade. A regra tem que estar escrita antes de você implementar. Uma coisa que me mata em escola, Rodrigo, é quando a regra só existe na cabeça do diretor e do professor. O menino faz a coisa e fala, não, isso não pode. Mas cadê a regra? Tem que ter a regra escrita. A gente já está no século XXI. Vocês estão aplicando regras que só existem no seu coração, não faz sentido. Toda regra, mesmo que seja um princípio constitucional, assim, ó, não violência, alguma coisa assim, tem que ser explicitada para o aluno, mesmo porque ele é um adolescente, na cabeça dele ele pode tudo. Então tem que ser tudo explicitado para você poder falar, é proibido isso, não pode isso aqui. Porque se for igual muitos professores fazem, não gostei disso que você fez. Não, você tem que deixar isso explícito, público. E é por isso também, né, Pedro, que, em geral, quando você tem a Constituição de um país, as pessoas têm essa noção, né, que a pessoa é livre para tudo. Não, nenhuma Constituição de um país permite que você dê um golpe de Estado e derrube a Constituição. Inclusive, isso tá complicado esse tema hoje em dia, porque as pessoas acham que ela tem liberdade de falar contra a ordem de um país, a ordem institucional de um país, a ordem de organização de um país, e o país não pode reagir a isso, não pode se contrapor. Seria quase como eu disser que o Estado não tem o direito de se defender. Então, a ordem democrática, por exemplo, ela tem que ter o direito e as ferramentas para se defender. Então, nenhuma ordem, não só a democrática, mas a monárquica também, tinha o direito de se defender. Então, se você tentava derrubar a monarquia reagia à tentativa de derrubar. A democracia é a mesma coisa. Então, numa ordem institucional, você tem que ter não só tudo isso claro, né, Pedro? Mas você tem essas balizas que impedem que outra pessoa use ferramentas para destruir o próprio modelo, o próprio regime. Porque se você tiver uma democracia que uma das cláusulas dela pública é você tem que concordar com o resultado da eleição, mas se você não gostar, você pode pegar em armas e tomar o poder. Não vai ter democracia, acabou a democracia. Já era. Então, por isso que o direito ao golpe, ele não é um direito
Ele não pode ser publicizado, ele tem que ser feito secretamente para na hora H você vai lá e tenta. A gente está criticando o Jones Manuel também, né, Rodrigo, com a Revolução Brasileira. Você que é um comunista, defenda aí o Jones Manuel. Então, eu sou um socialista não marxista por enquanto, mas não sei até onde eu vou nessa brincadeira. Mas eu acho que não, sabe por quê? Todo lugar que o Jones vai, ele pede voto. Ele quer ser candidato à presidência da República. Então ele está aceitando a ordem institucional. Você não viu? Eu não vi ainda ele conclamando as pessoas a pegar em armas e derrubar o governo. Parece que ele quer conquistar o poder, né, pela via democrática. Então, isso é papinho de comunista disfarçados. Porque entendi. Eles ele faz causando, luta. Ele faz luta. Só porque ele faz luta, ele quer ser violento. É isso. Ele nada disso. Você tá aí falando que você não é comunista. É mentira, ouvinte. Ele é sim. E eles estão só agitando, entendeu? Quando o caldeirão estiver fervendo, aí ele vai pegar em armas. Confia aí. Cuidado. Engraçado, achava que você gostava do Getúlio. Aparentemente, Getúlio é um grande defensor da Constituição, né? Eu adoro. Eu adoro Getúlio Vargas. E eu tô contra o Kant aqui também. Não, quer dizer, o raciocínio do Kant faz sentido. Faz todo sentido. A Constituição não pode permitir esse tipo de coisa publicamente. A pergunta que eu falaria pro Kant é: e quando a Constituição protege os poderosos que querem justamente os valores egoístas, se apropriar do Estado e da riqueza? E aí, o que a gente faz? O Kant discorda de você. A Constituição tem que ser pública. Então, o direito a se rebelar violentamente não pode. Tem que ser Jones Manuel está fazendo agora. Pedir votos, candidatar e reformular a Constituição pelos meios constitucionais. Só que olha que interessante que ele coloca depois, Rodrigo. Ok, Jones, vamos supor que aconteça a revolução. Ao pegar em armas e liderar a revolução, Jones Manuel, seguido do Humberto, seguido do Ian, todos lá com seus fuzis, tomaram o poder. Chegaram em Brasília e tomaram o poder. Aí o que acontece? Quem tá no poder nesse cenário aí, Luiz? Quem tá no poder contra o Jones Manuel nesse cenário aí? O Lula ainda, Rodrigo? Outra pessoa? Com certeza a direita, o Lula, todo mundo. Aí a direita está no poder, ganhou a próxima eleição, está no finalzinho do mandato, e aí o Jones começa a revolução. Quando o Jones ganha a revolução, a nova ordem instituída é o comunismo jonesista, certo? Então, sim, os bolsonaristas que foram tirados do poder, eles não podem fazer uma contra-revolução, segundo Kant. Olha que doideira. Sim, só que o Kant teria negado a primeira revolução também. Teria, mas veja só, ao tentar a revolução, o governante que está sendo ameaçado pelo Jones, ele tem o direito público de oprimir o Jones e suprimir a revolução. Tá certíssimo. Mas depois que o Jones ganhou, esse cara que estava no poder e fugiu, sei lá, para os Estados Unidos e está lá articulando com os Estados Unidos para retomar o poder. Ele já não tem, na visão do Kant, direito de fazer isso, porque a nova ordem instituída é a ordem do Jones. Então tem essa questão. O ditador tem direito, sim, de oprimir as pessoas, se está tudo dentro da ordem constitucional ali pública, mas uma vez que a revolução acontece, não tem contra-revolução. Mas eu acho também que essa opressão é, sim, uma questão igual. Tem lá na nossa Constituição sobre o traidor da pátria. Uma tortura no porão de uma delegacia, eu acho que não é o que o Kant está falando aqui por questões de publicidade. Agora, se você trair a pátria, tem pena de morte. Aí eu acho que ele aprova, sim, né? Sim. Ele é um legalista, né? No final do dia, ele é um legalista. Mas, assim, isso é a minha juízo de fato. Ele é um legalista. Juízo de valor. Eu acho que ele acaba sendo muito resignado. Então, enquanto a escravidão foi lei, ninguém poderia se rebelar contra a escravidão, a não ser lutando legalmente pelo direito. Eu acho que esse que é o problema, meu problema com Kant, entendeu? Há momentos onde a gente não tem como entrar e mudar o modelo por dentro. A gente tem que pressionar por fora. E pressionar por fora é revolução, é luta contra a escravidão. Então, da mesma forma que a gente comentou aqui, que a publicidade é muito importante para que as pessoas possam seguir leis claras e possa fiscalizar se as leis estão sendo implementadas, isso também vai acontecer com os acordos internacionais, então com a relação entre estados nacionais. Então, se os acordos não são públicos, se os critérios não são debatidos e decididos diplomaticamente, você também vai ter um problema para a construção dessa paz perpétua. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a isso, é só ler aí, ouvir o Mundo em Meia Hora, né, o podcast aí de política internacional, que você vai ver como que a gente está, né, países invadindo uns aos outros, países atacando uns aos outros sem aviso prévio, sem diplomacia, sem nada, e a instabilidade que isso está deixando o mundo inteiro, justamente porque não está respeitando os princípios básicos de negociação,
de não intervenção em assuntos domésticos, de não intervenção, né, de resolução pacífica dos conflitos, né, tudo isso que gera a nossa diplomacia, por exemplo, os últimos, 10 anos está sendo uma grande prova de que nenhum deles está sendo seguido. E aí, tanto esses ataques preventivos, quanto se dispor a anexar um Estado menor, eles não resistem a esse princípio da publicidade, são injustos por princípio. E se a gente excluir esse tipo de ato da nossa geopolítica, a gente vai ter um caminho para a paz. E a gente acabou de ver isso, como o Rodrigo falou. A situação aí do Irã com Israel e a situação da Ucrânia com a Rússia é exatamente esses dois pontos aqui. Ataque preventivo gera instabilidade, gera conflitos, gera mortes e gera mais guerra. E você anexar um território que pertence a outro estado, só porque ele é menor, gera o mesmo problema. Então a gente está vendo isso ao vivo, que isso causa mais guerra. Então, vocês entenderam, tudo é aquilo que tem que ser feito às escondidas, nos bastidores, com agentes secretos, é o que vai contribuir para a instabilidade e destruir a perspectiva de uma paz perpétua. Então, se a gente quisesse fazer a reformulação do princípio ético do Kant para essas políticas internacionais, ficaria mais ou menos assim, abre aspas para o Kant. Então, todas as máximas que necessitam de publicidade para alcançar o seu fim concordam com o direito e a política unidos. Então, se você conseguir dar essa publicidade, você vai ver que essas que podem ser públicas são aquelas onde direito e política se amalgamam, se juntam, se unificam. Então, se a transparência é condição primeira para uma máxima, essa máxima provavelmente é justa. Isso a gente viu acompanhar toda a discussão desde lá do começo. O armistício não pode prever para futuras guerras, não pode deixar reservas para futuras guerras. Ele tem que ser na intenção da paz e claro sobre isso. E nos exemplos que a gente deu aqui, é como se a publicidade e a transparência fossem a pedra de toque para saber se uma medida é justa ou não. Você vai esfregar ali e vai jogar uma substância e vai ver se é ouro ou se não. Então chegamos ao fim dessa magnífica exposição aí da mais completa discussão sobre a paz perpétua de Pedro Cortá. E a grande questão que fica aqui é a seguinte: vocês acham que isso é muito utópico? Vocês acham que é importante a construção de certas utopias como ideal regulativo para guiar a nossa ação, mesmo que esse ideal talvez seja muito distante ou inalcançável na nossa vida agora, que demore 100, 200, 300 anos? A pergunta aí para o Pedro: será que se Platão não tivesse construído a ideia de uma educação pública e universal, onde homens e mulheres estudariam juntos, será que hoje nós teríamos uma educação pública? Na época foi uma utopia, demorou centenas e centenas de anos, milênios, né, na verdade, demorou milênios para ser construído, mas está aí hoje funcionando. Será que a gente não está aqui colocando a semente que se desenvolverá daqui a 1 milênio? Concordo com essa ideia. Eu acho que se a gente não fizer esse trabalho de pensar como as coisas deveriam ser, aí a gente vai rastejar no que há de mais raso da política, da guerra, da miséria, porque tudo é justificável. A verdade é essa. Goste ou não, tudo é justificável. A questão é, se a gente não criar uma cultura com esses princípios, a gente não tem como confrontar esses que a gente está chamando de erros, mas que nessa visão absolutamente pragmática nem pode ser considerado erro. Porque se tudo que a gente tem é o concreto como ele é, aí você não pode, você tem que voltar lá no Maquiavel. Então a gente tem a separação entre moral e política. E eu acho que a principal mensagem desse texto do Kant é essa reversão da ideia de paz. Que lá na época dele a paz era um intervalo, certo? Um recreio. Depois vai ter mais aulas. E aí ele subverteu isso. A paz é uma constante. A paz é possível como algo que perdura. E eu acho que isso é um princípio ótimo para a gente carregar para a vida. Pedro Cortá, indicações agora. Tem indicação boa aí, baseada no Kant? Tem muita coisa boa. Dificilmente um programa sobre Kant tem tanta indicação. Babel é um livro de fantasia colonial, assim, então tem magia lá no período colonial, a Inglaterra dominando o mundo. E a discussão ali dos protagonistas, que são dos povos colonizados, é sobre a necessidade da violência para lutar contra uma potência colonial. E aí até o subtítulo do livro é esse, é Babel, sobre a necessidade da violência. Excelente indicação para quem quer
ver esse debate aí da perspectiva de uma autora que veio dessa relação aí colonial aí da Inglaterra com o resto do mundo. E a outra que eu tenho é Ponte dos Espiões, um filme de 2015 com Tom Hanks, que é sobre essa questão da confiança entre inimigos. Ali no período da Guerra Fria, você tinha que ter ainda um mínimo de confiança, você não podia, mesmo tendo espiões, mesmo tendo coisas secretas, você não podia romper completamente isso, porque exigia certos protocolos para manter a segurança dos seus agentes e manter essa paz quente aí da Guerra Fria. Corroborando aí essa tese do Kant, que tudo que é feito às escondidas gera caos, Infiltrados, filme magnífico aí com Matt Damon e com o DiCaprio, onde a máfia, eu não sei se é máfia ou se são só criminosos tranquilos, normais, mas enfim, criminosos infiltra uma pessoa na polícia e a polícia infiltra uma pessoa no crime. E aí, cara, fantástico, filme de espionagem, filme que prova que o Kant está correto, porque no final tem um massacre total, morre o elenco inteiro, e é fantástico, muito bom. Que isso, spoiler? Alguém vai deixar de ver um filme porque morre todo mundo? Claro que não, é aí que dá vontade de ver. E o outro filme, porque aqui esse podcast é um podcast nacionalista, Sérgio, com o magnífico Wagner Moura, fazendo o papel de um importante diplomata brasileiro, que talvez seja um dos diplomatas que mais teve conquistas, né, nessa arena de negociação, foi enviado para vários países para lidar com questões muito delicadas da diplomacia, e um filme interessante aí para a gente conhecer a biografia de um diplomata brasileiro e qual é o papel de fato que a diplomacia exerce no mundo, né? Exatamente. Nesse sentido aí do caos do mundo, da geopolítica, a gente tem uma série de futurologia que fala muito disso, em relação a coisas climáticas, os desenvolvimentos da tecnologia, que é Years and Years, que vai contando a história de uma família conforme o tempo vai passando aí pro futuro. Bem legal. E outra indicação, um joguinho, Rodrigo. This War of Mine, essa minha guerra, que você vive como um civil num cenário de guerra e o país está todo destruído e você tem que sobreviver ali, você se esconde ali e de noite você sai para procurar comida, procurar coisas para montar ali seu acampamento. Excelente joguinho aí para ver esse espírito da guerra com várias tensões. E a última indicação de hoje é o Hotel Ruanda, que foi o genocídio que aconteceu, e a gente vê no filme como a falha, né, o fracasso dessas instituições internacionais como a ONU ajuda a catalisar conflitos internos no país. E aí como a atuação das potências estrangeiras também contribui para esses problemas. Acho que é muito bom para a gente ler o papel aí da ordem política internacional na saúde das instituições internas dos países. É isso, Rodrigo. Indicações de hoje. Fica nossas indicações. Tchau, tchau. Tchauzinho, um abraço.